Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo em mais um episódio aqui do Forge Mate Podcast. Aquele podcast que a gente toma um mate e conversa muito sobre os grandes artistas, os mestres e os grandes criadores de várias lâminas que a gente conhece. Eu e você gostamos. E aqui estou ao meu lado com o Cássio. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite, Leonas. Hoje aí temos um convidado mega especial. Muito especial. Um cara que quando eu iniciei na cutelaria já foi uma referência. Assim, depois até vou contar uma historinha pra ele, assim, ó, lá Pequeno. depois eu comecei a trocar cabo. Olha aí. Mas antes, só a gente tem que lembrar dos nossos patrocinadores também. Então, já aproveitando Gavião Madeiras, pelo excelente trabalho com os cabos de madeira natural. Então, e a gente também tem um cupom de desconto, né, pessoal? Comprando aí através do cupom FORGEMATE, 15% de desconto da Gavião Madeiras. Um abraço pro De Anges lá. Temos a Empório das Lâminas também, que nos deu aí também um cupom de 10% de 10%. desconto em todo o catálogo da empresa. Pode acessar lá. O tratamento é diferenciado do pessoal. E hoje a novidade do Leandro Weber. Olha aí, o que temos de novidade, pessoal? Destilaria do Leandro Weber, cachaçaria artesanal, um produto de extrema qualidade. A gente tem 50% de desconto no cupom FORGEMATE. Aí sim. Então, Agora pegou o preço. agora pegou o preço. Agora, vocês provavelmente vão assistir depois do carnaval, mas o pessoal aí não tem. Pega e vai ter pro ano inteiro uma cachaça de qualidade, feita com todo o carinho que você possa estar adquirindo, desde a cachaça mais leve, aquela cachaça também um pouco mais amargurada. Então, temos para todos os gostos 50% de desconto. Gavião Madeiras 15% e E Empório das Lâminas também, E o pó 10%. das lâminas também, 10%. Então, sem mais delongas, também agradecer a Luana e a Lud pelos personalizados e pelas logo. Então, para quem também está procurando aquele personalizado de qualidade também feito com todo carinho e uma arte feita também com todo carinho, assim como a gente foi feita aqui da Forge Mate pra gente, pode estar chamando aí a Luana Light Designer e a personalizada através da Não Te Ilude personalizado. Então, galera, hoje com uma grande honra, nós queremos apresentar o nosso convidado, Master Smith, conhecido como Rodrigo MS. Rodrigues Fredo, seja bem-vindo. Muito obrigado por Muito estar obrigado, aqui com a obrigado a gente. vocês pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Eu olá também para o pessoal que está em casa assistindo a gente. Espero que a conversa seja muito boa, tenho certeza que vai ser. Perfeito. Ah, a gente não pegou fulante, só. Quando você quiser pegar e mandar algum recado diretamente pro pessoal, pode olhar diretamente para essa câmera e aquela ali também vai estar mostrando a gente. A gente fala aqui, e eu acho muito interessante, e aí essa ideia que a gente tem é de. Por isso que eu pego e falo, né? O Rodrigo MS, por causa que é a tua assinatura ali, né? Não, o Esfredo MS, né? E a gente gosta de mostrar quem é a pessoa por trás da assinatura, né? Então, quem é essa pessoa? Nasceu aonde? Como é que começou essa história, né? Bom, eu nasci em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, né? Minha família toda de pai e de mãe, todo mundo radicado em Santa Maria, mas eu, na verdade, só nasci em Santa Maria. Eu me Uhum. criei em Júlio de Castilhos, que fica a 58 quilômetros de Santa Maria. Sou filho de um médico e de uma professora. E meu pai, a gente tinha uma fazenda e uma chácara, né? Então me criei muito assim no campo e todo final de semana indo para chácara ou depois para fazenda. A fazenda na verdade era do meu avô e depois meu pai arrendou dele. O avô já estava doente, não conseguia atender. E então final de semana era na chácara e depois que era próximo da cidade e depois quando ele arrendou a fazenda indo para a fazenda, né? Meu pai sempre gostou muito de pescar, caçar, gostava de arma, gostava de faca. Eu me criei nesse meio. E eu sempre fui aquele tipo de criança assim que tem muita habilidade manual, que sempre gostou de desenhar, de criar Sim. coisas, montar, desmontar os brinquedos e construir arco e flecha, essa vida assim. Então, eu morei em Júlio de Castilhos até os 9 anos, aí meus pais se separaram, eu fui morar em Santa Maria com a minha mãe. E aí, os finais de semana, eu ia para Júlio de Castilhos, né, visitar meu pai. E aí, nessa época, eu estava pré-adolescência, veio os filmes do Rambo.
E aí eu vi o filme do Rambo e me apaixonei naquela faca do Rambo. Eu já tinha umas 3 ou 4 facas, né? E aí naquela época não tinha, a única faca de sobrevivência que tinha no Brasil era as Commander da Tramontina, né? Sim, Tinha a sim. Commander 1, a 2 e a 3, né? Mas eu não tinha dinheiro para comprar aquelas facas. Quantos anos você tinha na época, mais ou menos? Uns 13 anos, 12 para 13. Eu morei em Santa Maria dos 9 até os 12. Uhum. Aí a gente mudou para Porto Alegre, eu e minha mãe, e, e aí depois a gente fiquei em Porto Alegre até mudar para Nova Petrópolis em dezembro de 2002. O único hiato que teve nesse período de Porto Alegre que durante o ensino médio, né, o segundo grau, eu voltei para Júlio de Castilhos e morei 3 anos lá com meu pai, fiz o segundo grau todo em Júlio de Castilhos. E aí eu terminei o segundo grau, eu já sabia que eu queria fazer faca, né, eu comecei com brincadeira, né? Eu já sabia que era isso que eu queria da minha vida, mas eu não tinha condição ainda de me manter de facas, não tinha nada, eu só tinha um esmeril e uma morsa preso em cima de um cepo de corta-lenha. E aí eu queria, naquela época também eu queria fazer uma faculdade. E eu fui fazer vestibular para engenharia metalúrgica na URGS, né? Nesse momento, a minha mãe já tinha conhecido um segundo marido dela, que foi meu padrasto, que ficou, ela ficou com ele até o final da vida dele. E ele morava no Rio de Janeiro. Então a minha mãe mudou para o Rio de Janeiro e aí o apartamento em Porto Alegre ficou vazio, né? Tinha um apartamento Sim. mobiliado que ela usava quando vinha para Porto Alegre. E aí eu fui para Porto Alegre para morar e fazer faculdade. Eu passei no vestibular e fui fazer engenharia metalúrgica na URGS e eu não coloquei nem segunda opção no vestibular, porque não tinha mais nada que me interessasse, Uhum. né? E aí comecei a cursar engenharia metalúrgica e aí a cutelaria é uma droga terrível. Eu vou terminar o cafezinho, depois eu tomo um filme. Uma droga, assim, tu começa a fazer faca, tu não consegue mais parar, né? Na verdade não é faca, é qualquer coisa criativa, qualquer coisa que a gente crie, né? Processo Um processo criativo, ele, criativo, seja ele, ele é, te suga pra dentro fabricar dele. cachaça, instrumento musical, fazer faca, qualquer coisa. E aí, depois de 2 meses em Porto Alegre, fazendo faculdade, eu tava que eu não aguentava mais de vontade de fazer uma faca. Aí eu tinha levado meu esmeril para Porto Alegre, a morsa, e aí eu botei um papelão, assim, forrei, era carpete, o chão do quarto, do meu apartamento de 2 quartos. Aí eu Isso aí botei, que ano, Rodrigo? isso foi 94, eu entrei no vestibular. Então, eu comecei a engrenar mesmo na questão das facas. Eu brincava com esse negócio de fazer faca desde a sexta série, assim, desde 87, quando eu fui morar em Porto Alegre. Aí eu comprava uns canivete suíço, chinês, assim, aí eu desmontava, montava, pegava dois, montava um num só, ficava fazendo esse tipo de coisa. E aí eu comecei a reformar umas faquinhas, fazer minhas primeiras facas. Quando eu ia para Juros de Castilhos, ou mesmo lá no apartamento, daí usando uma furadeira Bosch manual, assim, com um rebolo, os disquinhos de corte, as coisas. Basicamente à mão, trabalhando à mão. E aí eu comprava umas Tramontina, tirava o cabo fora, botava um cano de extensão de chuveiro com a rosca, fechava atrás, fazia um caboclo, pegava uma lima, ainda bem que as Tramontina tinha uma têmpera bem baixa, então eu pegava uma lima e fazia os dentes de serra no dorso, fazia bainha, pegava aquelas pedras de afiar enxada, eu ficava com um arco de serra cortando para fazer as pedrinhas para poder botar na bainha. Então era coisa assim, era meu hobby, a brincadeira era fazer faca. E aí, quando eu fui morar com meu pai, eu fui fazer o segundo grau, né? Ele me deu um esmeril de aniversário, um egg de meio cavalo que eu tenho até hoje, que é a politriz que eu uso na minha oficina. Inclusive, a pintura dele está meio derretida, assim, porque eu trabalhava no sol, ele esquentava tanto que derretia a pintura, né? Aí eu botava uma escada com guarda-sol, assim, largava uns panos molhados em cima dele, trocando o pano até ele esfriar para continuar trabalhando. Eu vi aquela live com o Ismael. Do Ismael. E aí, durante o segundo grau, que eu comecei a fazer umas facas, enfim, né? Usava sabre de motosserra. Eu não temperava, não sabia nada de tratamento térmico, eu só fazia por desbaste, né? Fazia umas facas de sobrevivência lá com sabre de motosserra. Vendia aqui e ali, já defendia um dinheirinho, às vezes, né? Em faca. E aí eu fui para Porto Alegre fazer faculdade, fiquei 2 meses sem fazer faca lá no apartamento, eu já estava pirando, né? Aí eu resolvi fazer uma faca. Eu lembro que foi no ano que o Brasil foi tetra, e eu botei um papelão assim para forrar o carpete, botei o esmeril em cima
Liguei na tomada e aí eu tinha que botar um pé em cima do esmeril para ele não sair vibrando, assim, não sair andando, né? Então eu fiquei acocorado, assim, com o pé segurando o esmeril e de coca e cozinhando uma faca. Eu usei uma furadeira de uma oficina mecânica ali perto para furar guarda e cabo e coisa. E aí eu de cara, vou ter que dar um jeito de fazer faca aqui nesse apartamento. Mas desse jeito não vai dar. Aí eu pensei em montar a oficina dentro do lavabo que tem lá no apartamento, vi que não ia dar, pensei em um monte de opção, e aí veio a ideia do roupeiro. Eu tinha um roupeiro de 5 portas, assim, né, com um maleiro em cima. Aí, como eu dormia no outro quarto, que era o quarto da minha mãe, então o que era originalmente o meu quarto acabou virando o quarto da oficina. Então eu afastei o roupeiro da parede, tirei o fundo dele, e aí tirei uma das divisórias, né, emendei 2 portas, e aí fechei. Usei esse material para fechar ele atrás, assim. Já pegou uma oficina ampliada. Sim, ampliada já. Depois eu anexei uma terceira porta, eu cortei assim uma terceira porta. E aí eu botei 2 tábuas que eu comprei no Zafari, de aglomerado, assim, com mão francesa, né? Fiz um L assim na parede, botei o esmeril de um lado, a morsa do outro. E aí eu tinha que botar, inclusive, o pé assim, calçar, por causa da vibração, né? Calçar a tábua com o joelho, assim, enquanto eu estava usinando, fazendo alguma coisa. Ah, mas eu não dizia que essa reforma não termina nunca. Porque, ainda bem, assim, era uma sorte também, porque o apartamento é no segundo andar, então, assim, nesse canto do apartamento onde eu montei a oficina, eu só tinha vizinho no teto, porque a parede dava para fora do prédio, as outras davam para dentro do apartamento e o piso dava para a garagem. Então eu trabalhava até às 7 da noite e aí eu parava. A hora que o pessoal chegava do trabalho, eu parava com barulho, né? E aí eu fiquei, até eu ir morar em Nova Petrópolis, dezembro de 2002, eu fiquei trabalhando dentro desse guarda-roupa. Depois, em 98, outubro de 98, eu conheci o Dornelles, lá no Brick da Redenção. Ele tinha recém feito um curso de cutelaria com um outro cuteleiro que tinha lá. Tava começando a montar a oficina e fazer as coisas dele. Aí, foi a primeira vez na vida que eu tive alguém que eu podia falar de faca. E aí a gente foi desenvolvendo muita coisa junto depois, né? Forjamentos integrais, o Damasco. E aí, em 2001, meu pai faleceu, em março. E aí eu fui para Júlia de Castilhos, porque eu, como era o filho mais velho, eu fui inventariante, fui lá para tratar do inventário, das coisas todas que tinha para resolver. A minha irmã, por parte de pai, né, eu tenho uma outra irmã por parte de pai. Eu tinha um irmão mais velho, por parte de pai e mãe, que faleceu com 17 anos no acidente de carro. E quando ele faleceu, a namorada dele estava grávida, e eles não tinham contado para ninguém ainda. Então eu tenho uma sobrinha, filha de um irmão, que já tinha morrido quando ela nasceu. Meu pai e minha mãe ganharam uma neta de um filho que já tinha morrido. Uma coisa meio de novela, assim. Então, eu fui lá para Júlia de Castilhos para fazer inventário, essas coisas, levei toda a oficina para lá, e aí foi o período que eu mais desenvolvi realmente Damasco, né? Forjava a mão, e foi onde eu ganhei a minha primeira bigorna. Um professor de uma escola técnica lá, que eu ajudei ele a fazer um bilhetezinho em Damasco, ele me deu uma Vilares de 20 quilos, que é que eu tenho até hoje, porque eu forjava em cima de um retalho de oxicorte, assim, uma operação de ferro, né? E ele me deu essa bigorna, e aí eu forjava no carvão, né? Direto, assim, como eu peguei a Santa Maria e a Camobi, na verdade, pegava umas serras usadas nas metalúrgicas lá, e aí eu misturava aquilo ali com 1070, né, de serra para madeira, coisa assim, montava 2 billets, assim, 6 polegadas mais ou menos, umas 25 camadas cada um, e aí picava carvão, comprava os sacos grandes, assim, tudo, preparava tudo, depois do almoço eu pegava, tipo, 1 da tarde, martelo de 1,5 kg, e ia até às 7 da noite, sem parar. Forjava um billet, 150 camadas num billet, 150 no outro, depois juntava os dois, e dava muita falha, porque esse aço dessa serra é horrível, é duro, dá um monte de problema de cadeamento, um monte de coisa. E assim foi. E aí eu também fui desenvolvendo habilidade de forjamento, um monte de coisa. E aí, em novembro desse mesmo ano, de 2001, teve o tal do curso do FISC. Ricardo Vilar me ligou. Em 99, nós fomos fazer a primeira feira, eu, o Luciano e o Edinho, em São Paulo. A gente ficou conhecido no Nível que nacional. era o nível nacional da tutelaria naquela época, né? Fizemos muita amizade, tudo. E aí o Ricardo me ligou, Milton Hoffman, na verdade, que tinha convidado o Fisk para vir para o Brasil. E aí o Fisk depois, ele se correspondia por carta com o Jerry Fisk. E aí o Fisk disse, olha, vou ter um espaço na minha agenda aqui em novembro e tudo mais, se quiser organizar alguma coisa aí. Daí ele
falou com o Ricardo Vilar e com o Ivan Campos, que era o único brasileiro que ia para o Blade Show naquela época. O Ivan fazia umas facas táticas assim e era dealer também. E aí o Ricardo me ligou, e eu digo, cara, vamos tocar isso aí. Nem que seja só eu e tu, mas nós vamos fazer. Porque se eu quiser fazer um curso hoje com o Jerry Fisk, eu tenho que ir até os Estados Unidos, pagar $500 para fazer um curso de final de semana. E ele ia vir e ia dar o curso basicamente assim pela despesa da viagem, né? E aí a gente conseguiu juntar 14 brasileiros, se não me engano, fizemos o curso lá na casa, na oficina do Ricardo Vilar, que era na casa do pai dele, lá na Serra da Cantareira. E aí eu sou autodidata em inglês, acabei virando o tradutor oficial do curso, né? E ele criou uma amizade muito grande, né? Tanto que o Vilar mora hoje lá, né, no Arkansas, bem perto lá do Fisk e tudo mais, e é muito amigo nosso e tudo. E ele se impressionou muito com o nosso trabalho e mandou por e-mail já assim, nos apresentou para alguns dealers americanos. E aí a gente começou a conquistar o mercado internacional. Aí, 2002, mais final de 2002, primeiro semestre de 2002, terminou a função do inventário lá do meu pai, eu voltei para Porto Alegre, né? Então, forjava lá na oficina do Dornelles e fazia todo o acabamento, o resto tudo no guarda-roupa. Então, as primeiras facas que eu comecei a mandar para os Estados Unidos, quando eu comecei a ter carreira internacional, já eram facas forjadas, integrais e tudo, elas ainda eram feitas dentro do guarda-roupa. Que foi a Flor de Lis. Sim, a flor de lis. Então, foi uma Camp Knife, uma Gaucho Camp Knife, foi a primeira, e a segunda foi a flor de lis. Depois Damasco também as coisas. Aí eu forjava ou na oficina do Dornelles ou no sítio, né, de uma namorada que eu tinha na época, que eles tinham um sítio perto de Porto Alegre. E aí também ia para lá, levava forjinha e só na marreta o dia inteiro. E, Rodrigo, quando foi assim o momento que tu te deparou, que tu saiu assim ó, das facas de desbaste, assim, e esse salto para logo em seguida a carreira internacional? As Ah, facas por desbaste, elas seguiram um tempo ainda junto com as forjadas, né? Então, assim, eu usava o aço K100 do Biller, e aí depois eu mandava cortar as lâminas assim com plasma. Na época não tinha corte laser ainda, estava recém começando corte laser, era caríssimo, poucas empresas faziam. E aí, tanto eu quanto o Dornelles, os dois trabalhávamos com facas por desbaste, né? Mas, concomitante com isso, a gente também estava desenvolvendo, porque o Dornelles tinha daí uma oficina, ele fez um galpão lá na casa, que a mãe dele morava numa casa, né? Então tinha espaço, fez uma forja a carvão lá, a gente ajeitou. Então, ali a gente começou a fazer as facas forjadas, mas ao mesmo tempo a gente também fazia facas por desbaste, né? Tanto que eu tenho um lotezinho de faca de lâmina cortada de D3 que eu até hoje não usei, tá na minha pilha lá de sucata e coisas por terminar, né? Na oficina eu tenho um monte de lâmina lá dessa época. Então, claro, as forjadas começaram a fazer cada vez mais sucesso, o pessoal queria cada vez mais forjada, né? Então elas foram tomando o espaço das facas feitas por desbaste. Mas ainda era comum. Em 99, quando a gente foi para essa feira lá em São Paulo, no Clube Shooting, metade da mesa era coisas forjadas e metade era coisa por desbaste. Sim. Então foi um processo meio natural, assim. Nós estamos falando bastante de billet e a gente também tem pessoas que nos acompanham que não tem essa linguagem assim, né? Uhum. Então tu pode explicar um pouquinho para nós o que que é o billet? O billet é um termo em inglês que se usa para forjaria em geral, não é só para cutelaria. O billet é o bloco inicial que a gente monta quando a gente vai fazer o aço damasco. O aço damasco ele é basicamente composto de dois aços diferentes. Estamos falando desse damasco moderno, né? O damasco mecânico feito por caldeamento, não o damasco original, antigo, lá da Índia, que era feito por fundição, que era um processo diferente. O desenho dele é formado por estruturas cristalinas diferentes numa mesma matriz de aço. Esse feito por caldeamento, ele foi criado, na verdade, para imitar o original, que é o Woods, né? O damasco Woods. Então, esse aço damasco que a gente usa, é uma combinação de dois aços na mesma lâmina, né? Onde a gente tem um aço de alto carbono e um outro alto carbono também, mas que tem mais resistência à corrosão, né? O que mais se usa normalmente é o 15N20, né? É um aço para serras, assim, é tipo um 1070 com um pouco de níquel e alguns outros elementos. Então e ele é já mais... foi idealizado por contraste, né?
Não foi idealizado para isso. Ele é idealizado foi feito para madeira, para serras de marcenaria, Não, eu quando digo fica. quando ele foi utilizado na Sim, para cutelaria, isso. ele foi Para já isso. pensando Você, no contraste. qualquer aço, na verdade, que você caldear, tu vai ter um padrão, né? Se tu fizer o cable Damascus, por exemplo, que é o damasco de cabo de aço. Cabo de aço, todo ele é o mesmo aço, né? Só que quando tu caldeia, o caldeamento ele é uma microfusão de superfície, quer dizer, na superfície, no nível microscópico, o aço está começando a derreter. É como pegar dois tabletes de manteiga que estão começando a derreter, tu bota um em cima do outro, esfria e eles vão grudar um no outro, né? Mais ou menos isso o processo. Então ele faz uma ligação química de superfície, mas os materiais não se misturam, né? Porque não tem uma fusão total do aço, né? Então é bem como grudar dois tabletes de manteiga. Então, quando a gente eleva o aço nessa temperatura de início de fusão, né, tem uma queima do carbono, né, tem uma descarbonatação. Então, por exemplo, se tu pegar um cabo de aço, faz um damasco, tu revela, tu vê aquele padrão assim, parece um favo de mel, né? Na verdade, tu vai ver assim, cada fio, ele vai ter na sua periferia, na área onde ele sofreu a descarbonatação para fazer o caldeamento, vai ficar esbranquiçado, porque ele não vai depois revelar. O aço, quanto menos carbono ele tem, mais resistente à corrosão ele é. Então, por exemplo, ferro puro, ele praticamente não oxida. Quando começa a adicionar ferro, aí ele começa a oxidar. Então, por exemplo, um damasco de cabo de aço, ou se tu pegar várias limas exatamente iguais, assim, e fizer um billet de caldear e dobrar, no final tu vai ter um padrão. Só que é um padrão mais discreto, não de alto contraste, mas tu vê as camadas. Mesmo que tu faça tratamento térmico e tudo mais, as pessoas têm muito essa coisa da homogeneização do carbono. Existe uma homogeneização, mas dentro da matriz do aço em si, não da área de caldeamento. Porque senão tu faria um caldeamento de um cabo de aço e depois tu faz uma normalização e não ia aparecer mais desenho nenhum, porque ia homogeneizar completamente o carbono na matriz do bloco. Só que as linhas de caldeamento elas continuam clarinhas, elas continuam aparecendo, né? Então o contraste, qualquer aço que tu utilizar, sempre tu juntar dois aços, tu vai ter contraste. Só que a gente utiliza um aço que tem mais capacidade de resistir à oxidação, justamente para aumentar o contraste. São aços com liga de cromo, liga de níquel, né? Então, o que acontece? A gente monta um bloco, que é esse billet, né, que monta um bloco, uma camada de um aço, uma camada do outro, uma camada de um aço, uma camada do outro. E aí, você aquece a essa temperatura, né, geralmente em torno de 1.100 graus, com uma proteção de bórax, né, que tem que isolar do oxigênio. E aí, quando você forja, eles grudam um no outro, vira uma massa única de metal, mas com os dois aços ainda estratificados ali dentro. E aí você vai espichando e dobrando para multiplicar camadas, e conforme você vai manipulando o bloco, você vai criando os desenhos diferentes, né, do aço damasco. Então, quando termina, você lixa a lâmina, ela está uma lâmina normal, prateada como qualquer outra, né? Às vezes, dependendo da incidência da luz, você consegue ver discretamente o padrão, porque existe uma discreta diferença de tom, né, e de brilho nos dois aços, né? Um deles é um pouco mais prateado, assim, mais brilhante, justamente por causa do níquel, né, ou do cromo. Então, mas uma lâmina de aço damasco, assim, lixada, sem acabamento, ela parece um aço carbono normal. Aí, quando você coloca no ácido, o ácido vai atacar mais o aço que não tem níquel, e o que tem níquel vai resistir mais ao ataque. E aí a gente faz a revelação do desenho. A gente cria, dá uma certa profundidade, para que essa revelação não saia também com muita facilidade, né? Revela, faz vários ciclos até afundar um pouquinho as camadas de aço carbono. Depois tem o tratamento, né? Geralmente fosfato de manganês, ou então revelação com café, que o pessoal está fazendo muito hoje. E daí você consegue esse alto contraste de camadas pretas e camadas altamente brilhantes, né? Então, esse é o processo. E o que que tu acha, assim, já que a gente comentou, e eu acho que isso é uma coisa que é sempre bastante falada, e tem gente que defende um, defende outro, mas o que que tu acha, assim, de ambos estilos de tratamento de revelação? Olha, eu tenho pouca experiência com café, na verdade. Eu vou começar agora a fazer mais algumas experiências. Eu fiz algumas uma tentativa com café, mas eu errei em alguns pontos. E cada pessoa que fala tem uma fórmula diferente, né? E isso é normal na cutelaria, em Uma qualquer forma, coisa. é uma Todo marca mundo sempre específica, complica alguma mais as coisa? coisas do que tem que ser, né? É uma marca específica, alguma É, coisa? Até isso, né? então tem tudo isso.
E aí tu ouve um monte de informação, tu fica meio perdido. Aí eu tentei, mas eu já descobri, assim, aonde que eu errei. E também outras coisas, assim, que são... Cada processo vale, às vezes, para uma pessoa. Por exemplo, se você fizer uma revelação, tanto no revelação em si, com o percloreto, quanto o fosfato, ou a revelação com café, se você faz uma lâmina com uma têmpera integral, é uma coisa. Se fizer uma lâmina com têmpera seletiva, é diferente. Então, por exemplo, o 15N20, que é o aço de contraste, ele temperado, ele brilha um monte. Quando ele não está temperado, ele já não brilha tanto. O aço que vai, quando ele é corroído no ataque, a área que está temperada, ele corrói mais rápido do que a área que não está temperada. Então, por exemplo, se faz uma lâmina como eu faço com têmpera seletiva, o simples fato de tu colocar no percloreto para fazer o ataque químico para revelar as camadas, na área temperada da lâmina, onde o aço está duro, ele já vai dar mais profundidade de revelação do que na área que não está temperada. Porque no dorso, por exemplo, vai Aí ficar vai um ficar pouco mais 2 macio. tons. Mas o 15N20 vai brilhar mais na área que está temperada do que no resto que não está Sim. temperado. Então, o simples fato de fazer um tratamento térmico com têmpera seletiva já dá um resultado de revelação completamente diferente de um cara que bota a lâmina no forno e tira a faca inteira na Sim. mesma temperatura e tempera ela toda. Entendeu? Isso a gente consegue ver até quando não quando é realmente só o carbono, por exemplo, né? Faz a temperatura seletiva, a maioria já tem a linha de Sim, Raman, já né? tem uma linha de têmpera, é bem marcado. Então, assim, ó, porque a linha de têmpera, o que a gente enxerga, na verdade, não é o aço temperado, a gente enxerga a transição entre o aço temperado e o aço não temperado. Que a gente enxerga é a linha de perlita, que é a estrutura que faz a ligação entre a martensita e a austenita, que não converteu em martensita, que é o Ramon das espadas japonesas, né? Então, por exemplo, quando tu tempera uma lâmina com maçarico de acetileno, por exemplo, tu tem uma linha de têmpera assim super visível, mas a linha de perlita bem estreitinha, é um fio assim, prateadinho. Agora, se tu faz um tratamento térmico com um gradiente mais suave de temperatura entre a área que temperou e a que não temperou, tu vai ter uma linha de perlita mais larga. Então forma umas nuvens, que é o Ramon das espadas japonesas, né? Então tu tem que austenitizar, tu tem que aquecer a parte que vai temperar o aço até a temperatura de austenitização, a temperatura que o aço vai endurecer quando tu resfriar, e o resto da lâmina, no caso que tu não quer que endureça, tu vai manter uma temperatura mais baixa. Mais baixo. Se essa temperatura mais baixa ela estiver muito próxima da temperatura que tempera, tu forma uma linha mais larga de perlita. Então fica mais esbranquiçado. No caso do aço carbono, tu faz uma têmpera maravilhosa, fica lindo, fica umas nuvens assim, mas com um damasco que vai ser revelado, essa parte de perlita ela não revela direito. Entendi. Então às vezes já fica mais borrada a revelação exatamente por isso. Então assim, ó, cada coisa afeta. O tamanho do aço também, o tamanho do grão do aço. Se você fizer uma boa normalização ou fizer 3 têmperas para reduzir bem o grão, vai dar um efeito. Por exemplo, se você, o 15N20, se ele estoura o grão, né, se você aquece ele, e isso aconteceu muito tempo comigo, assim, porque o aço que eu uso, a temperatura de têmpera dele é um pouquinho acima do 15N20. Quando ele começa a entrar na temperatura ideal de têmpera dele, o 15N20 já está começando a gritar, ele está estourando. Então, se eu fizer uma têmpera ótima para o 125 CR1, que é o aço que eu uso, né, de base, para eu tirar todo o rendimento dele, o 15N20 vai começar a estourar grão. Então, eu tenho que reduzir um pouquinho a temperatura para pegar assim, para não estourar o grão. Se o 15N20 estoura o grão, ele começa a ficar embaçado, todo esburacado. Achar o meio termo entre eles. Achar o meio termo entre eles. Por exemplo, com um aço 1070 ou 1095 com 15N20 é a mesma temperatura. Agora, o aço que eu uso, ele tem uns 20 graus a mais. E isso aí foi muita tentativa e erro. Tentativa e erro, principalmente porque eu faço tudo na forja, eu não tenho forno. Então, todas as minhas têmperas é feito na forja, toda a temperatura é a olho. Então, hoje, depois de muitos anos de prática, tudo eu consigo perceber 20, 30 graus de diferença de temperatura pela cor do aço. Sim. Vamos dizer, muita prática, né, para fazer isso. E qual foi o critério para tu escolher esse aço específico? Porque eu consegui. Esse aço, ele não está disponível no Brasil, mesmo na Europa, ele é difícil de conseguir. 125 CR1, é um aço que a maioria das pessoas não conhece, eu não conhecia também, a vida inteira. Ele é basicamente um O1, só que com mais carbono, né? Então ele tem exatamente a mesma fórmula do aço O1 que eu usei durante muito tempo também para fazer damasco, só que aí não tem chapa, tu tem que forjar. A gente comprava retalhos, aí eu forjava a barrinha
para depois montar o billet. Um aço excelente, é o mesmo aço que se usa para fazer as facas Randall nos Estados Unidos. É um aço ferramenta dos mais antigos assim que tem. Qual a porcentagem de carbono? O O1 ele tem 0,9 19. de carbono. Então o 125 CR1, que é esse aço que eu uso, ele tem exatamente a mesma fórmula, só que em vez de ter 0,9 ele tem 1,25 de carbono. Então ele forma muito carboneto. Então tu consegue fazer uma faca que tem exatamente a mesma dureza da outra faca com 1095, com 1070, ou com O1, ou qualquer aço ferramenta que as pessoas geralmente usam, só que ele forma mais carbonetos. Então ele tem mais resistência ao desgaste. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que era dono de uma fazenda de caça em Santa Catarina. Todas as facas que ele compra, ele usa. E aí, eu pude ter esse comparativo muito bom, assim, para eu fazer as facas. É um cara que sabe usar muito bem a faca, então ele pedia as facas, assim, com o fio quase morrendo em zero, né? Ele coreava os javalis lá, de cervo e tudo mais. E eu vi isso, outros coteleiros que iam muito lá também acompanhar e tudo mais, assim, as minhas facas eram as únicas que ele conseguia corear o javali inteiro sem precisar cheirar a faca. Todas as outras, antes de chegar no final, o cara já tinha que estar retocando o fio. Mas não porque o meu trabalho é melhor do que o trabalho dos outros, simplesmente porque o aço que eu uso ele tinha uma formação de carboneto maior do que aqueles usam. Entendeu? É como eu tenho um motor que chega num giro mais alto que os outros. Sabe? Sim. Trabalha com giro mais alto, ou sei, tu tem uma marcha a mais na caixa. Entendeu? Então não quer dizer que a qualidade do meu tratamento térmico, ou que eu tenha algum segredo que os outros cuteleiros não têm, simplesmente porque eu tenho tive acesso a um aço que tem um desempenho superior. Né? Sim. E esse aço ele tinha só uma partida, uns 250 quilos mais ou menos no Brasil, que eu comprei do pessoal que eu comprava 15N20 na época. Aí a vendedora me ofereceu, porque ela estava com esse aço, o pessoal de uma empresa importou esse aço para fazer um componente lá, um negócio, no final acabou não dando muito certo. E eles ficaram com uma partida lá no galpão que estava lá. Barato. Esse aço. Eu falei, tu não se interessa, não sei o que lá. E aí ela me mandou a fórmula, eu olhei e digo, é óbvio que eu quero, manda tudo que tu tem. Eu comprei tudo que tinha, né? 250, 300 quilos na época, né? Então, assim, todo esse aço do que teve disponível no Brasil, eu comprei, né? Então, só eu tenho esse aço. Inclusive, o pessoal da T-Force já foi atrás de tentar importar esse aço também, não acabou não dando certo, não sei por quê. Mas é um aço maravilhoso para a cutelaria. Adoraria que alguém achasse o canal, o fornecedor desse aço, né, assim, e começasse a trazer para o Brasil, porque é um aço fantástico. E, além disso, ele é extremamente dócil de trabalhar, caldeia bem, fácil de forjar. Né? É um aço muito bom, assim, realmente. Então, são várias coisas, assim, né, de essa questão do comparativo entre as revelações, relação com café, relação com o fosfato. O fosfato ele dá mais proteção à corrosão do que o café. Porque o fosfato foi desenvolvido para isso, né? Ele foi desenvolvido para proteger bueiros, né? Coisas de aço que ficam Sendo sujeitas às agredidas. intempéries, né? Às intempéries. Só o que acontece, o café ele dá uma revelação muito mais bonita. Porque o fosfato, a própria estrutura dele, ele cria grânulos assim na superfície do aço. Então ele é poroso, ele é opaco. Sim. Né? E ele é acinzentado, na verdade, não é preto. Né? Então, o que eu costumava fazer, assim, faço volta e meia, é passar um permablue, passar um oxidante, né, por cima, retocar, depois de fazer o fosfato, para ele ficar realmente negro. Né? Só que pelo fato dele ser poroso, mesmo tu escurecendo mais ele com permablue, gumblue, qualquer oxidante assim, mesmo ele estando completamente negro, ele não dá o mesmo brilho na revelação que o Que o café. café. Porque o café, o preto brilha. Sim. Então fica o prateado brilhando, bem espelhado, e o preto também reflete luz. Com a revelação com fosfato de manganês, isso não acontece, porque o 15N20 pode estar que é um espelho, mas o preto ele está meio fosco. Então ele absorve parte da luz, né? E aí o teu olho acaba fazendo a média das duas coisas. Então a revelação com o fosfato pode estar impecavelmente bem feita, mas ela brilha muito menos, ela é muito menos chamativa do que a do café, se tu botar lado a lado. Simplesmente pela questão de granulação. Tá? Então o café tu consegue dar um aspecto maravilhoso na lâmina, uma relação que tu não precisa retocar depois, não precisa lixar nem nada. Né? Geralmente só dá uma passadinha num pano bem de leve.
Então tu consegue mais contraste e mais brilho na lâmina. Mas em termos de resistência à oxidação, né, eu acredito que o fosfato seja superior, bem superior. Mas o café cumpre bem a sua função. Até porque o próprio café é um material orgânico, então geralmente, como que nem tu comentou, como o fosfato, no caso, foi algo específico para isso, e o café, não sei quem que descobriu em que momento, né? Mas que foi uma baita ideia. Acho que por ser um material orgânico, talvez tenha um. Na verdade, o que ele faz, ele causa uma oxidação na Sim, superfície, né? Então ele um pouco tinge, um pouco oxida o aço, assim. Então aquele preto não é simplesmente café sim, depositado, né? Então uma revelação de café bem feita, ela aguenta um polimento leve, assim, sem sair. Ele fica relativamente resistente, né? Mas é aquilo, a gente está lidando com aço carbono, né? Então, sim. por mais linda que seja a revelação, na primeira carne, no primeiro espeto que tu passar a faca, ela já sai manchada, né? Porque passou ali na gordura, no sal, aqui no calor, a faca já azulou na hora. Então, existe assim essa essa questão entre o que fica mais bonito, mas saber que se a faca vai ser usada, aquilo não vai ficar daquele jeito. Aquilo vai sujar, aquilo vai manchar, vai oxidar, né? Então, não adianta querer uma faca. É que nem assim, o pessoal tem muita essa coisa também com aço, né? Assim, o rendimento, o cara quer comprar uma faca que ele nunca mais precisa afiar na vida. Cara, isso não existe. Não. Uma hora ela vai perder o fio. Pode fazer um aço sinterizado desses, de altíssima tecnologia, fazer uma faca que o cara só consegue afiar com coisa diamantada. O cara vai comprar um canivete desse, uma faca feita com esses aços inox de última geração. Cara, aquilo corta, 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 mas chega uma hora que aquilo vai ter que ser afiado. É impossível. A diferença é que hoje, com esses aços modernos, tu consegue ter uma faca que corta absurdamente por muito tempo e a lâmina não é frágil. Ela aguenta ser flexionada e tudo. Antigamente não, né? Ou a faca cortava. Até tinha uma piada de um cuteleiro, uma empresa no Brasil que fazia umas facas extremamente duras, né? Porque queria ter essa coisa assim de que a faca não precisa ser afiada, e o pessoal fazia a piada que ela se reproduzia por meiose. Então, se ela caísse no chão, virava duas. Aguentava cair no chão, a faca quebrava no meio. Então, Que nem tu nunca aquelas vai facas ter o de. ideal, né? Vai sempre ter o possível. É que nem aquelas facas de cerâmica, né? Corta muito, mas se também quebrar, já era. Exatamente. Bater. Qualquer torcidinha no fio, qualquer esforçozinho lateral ali, ela tira uma meia-lua do fio. E a hora que precisar afiar, tu não afia. Ou tu tem um diamantado, ou tu não afia a cerâmica. Tá? Então é isso, não existe o perfeito, existe o possível. Você lembra das facas Guinso? Únicas que cortam as meias vivarinas. Ô, pá, que nem no outro, entreguei a idade de novo. Tá vendo? Mas então, quer falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar pro Rodrigo, assim, ó, porque, vamos lá, ele é conhecido por não fabricar facas, né? Fabricar joias. Sim. Mas agora a Ah, gente já sabe que são joias que com o tempo também tem que afiar. não, aí ele comentou ali do caso do cliente dele que utilizava as facas dele Sim, a sim, sim, campo. sim. Como é que é? É, como ele vê a situação da alta performance das facas dele, ah, porque no mercado geral, vamos dizer, a nível de Brasil, quem começa a ouvir falar sobre o Rodrigues Fredo, quem vai no Instagram do Rodrigues Fredo e vê aquilo ali, diz, não, é para botar ali e não mexer nunca mais. Se puder botar um segurança do lado, né? E, como é que tu vê isso aí, assim, ah, dessas tuas joias Uhum. serem altamente funcionais? Olha, a cutelaria, né, a cutelaria é uma profissão que tu tem um pé em cada barco. Como se tivesse dois barcos, assim, tu tá com um pé em cada um deles, né? Porque a gente fabrica uma ferramenta, né? Só que é uma ferramenta que tem um apelo psicológico muito grande, né? Principalmente sobre os homens, né? Porque é um símbolo fálico, um símbolo de poder e tudo. Então, assim, não existe feiras no mundo de alicates em aço damasco com carros de mamute, né? Ninguém tá nem aí com os alicates. Mas uma faca não é diferente em termos de ferramenta, não é diferente de um alicate ou de uma chave de fenda, né? Então, ao mesmo tempo que o cuteleiro é aquele cara que fabrica uma ferramenta, né? Ele pode ser um artista. Então, um pé, um barco é o barco da ferramenta, o outro barco é o barco da arte. Então tem vários cuteleiros que tem muito essa veia artística e a lâmina é quase que uma desculpa, né?
Tu vê peças assim, às vezes, que são uma escultura. Então, e simplesmente tem uma parte dela que tem uma lâmina, né? Aí o cara faz um pedestal, todo artístico, né? Um negócio super... Aí tu tem que prestar atenção para ver que aquilo ali é uma faca, mas o cara não tem absolutamente nenhuma preocupação com a ergonomia da empunhadura, com peso, se aquilo vai ter algum tipo de utilidade, né? Então, eu procuro colocar o máximo de carga artística que eu posso no meu trabalho sem desvirtuar a ferramenta, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um cabo, um inlay de... Vou dar um exemplo, por exemplo, aquela do Jim Bowie Project, né? Que tem aquela árvore, tem as formiguinhas, não sei o que. Aquela árvore, ela é toda em alto relevo, né? Só que a posição que ela tá, ela não encosta na tua mão, se tu pegar a faca, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou fazer um inlay de ouro ou de uma coisa em alto relevo numa peça, né? Eu sempre penso, eu seguro a peça e eu vejo aonde que eu vou encaixar aquele relevo, mas porque não adianta eu botar um monte de trabalho em cima do cabo de uma faca e o cara pega aquilo e a faca enche a mão do cara de bolha, entendeu? Sim. Se o cara quiser usar, você... Então, claro, algumas facas são mais para exposição, realmente, né? Outras facas são mais para uso. Então, por exemplo, se o cara me pede uma faca de cozinha com aplique de ouro, com algum trabalho de inlay e tudo mais, é muito mais provável que vai fazer um inlay rente à superfície, que vai embutir totalmente o ouro e deixar o ouro liso com a superfície do aço, Sim. para a faca ficar muito mais fácil de limpar, se o cara realmente vai usar a faca, né? Ou para churrasco, ou sei eu. Do que eu botar um monte de folha de ouro em alto relevo, que vai ficar tudo cheio De de crosta. sujeira, incrustado nos cantinhos, né? Então, eu procuro colocar sempre uma carga artística assim no meu trabalho, né? Mas que o cara ainda enxergue uma faca. O cara não enxerga aquilo como uma escultura que casualmente tem a forma de uma faca ou tem uma lâmina. O cara olha para... Eu quero sempre que o cara olhe para minha faca e ainda enxergue uma faca. Sim. Uma faca altamente artística, bonita, que o que seduz realmente é isso, né? Mas que é uma faca, né? E aí tem essa questão do tratamento térmico, da geometria de fio e tudo mais, né? E ela é feita para usar, né? Então, isso, durante muito tempo, até sempre teve essa discussão, assim, né? De respeito a faca feita para usar, a faca que é bonita, não sei o que lá. Então, por exemplo, essa questão da revelação, por exemplo, do Damasco. Tu quer fazer uma revelação realmente linda na faca, tu vai temperar ela inteira. Só que se tu quiser a faca para ela ter o máximo da resistência dela, tu vai fazer uma tempera seletiva, entendeu? E aí, muitos cuteleiros acabam não fazendo tempera seletiva porque fica mais complicado de fazer uma boa revelação. Porque às vezes estão abrindo parte, né? Estão abrindo mão da resistência da lâmina em nome da beleza da lâmina. Beleza. Só que aí o cara faz uma faca mais simples, sabe? E ele acha que só quem está comprometendo a funcionalidade em termos da beleza é o cara que está enchendo a faca de ouro, sabe? Mas assim, se o cara realmente tivesse preocupado em fazer uma faca mais resistente, ele de repente ia até temperar inteira, mas ele ia botar o fio da faca na água, passar um maçarico e dar uma dureza mais baixa, talvez uma dureza de mola em todo o resto do corpo da faca, para a faca realmente ficar muito mais resistente. Porque uma faca temperada a 60 Rockwell, que é mais ou menos a dureza média que se usa, né, a lâmina inteira temperada, bota a morta, força um pouco, estoura a lâmina no meio. Mas aí o cara não vai dar mais resistência de flexão na lâmina, porque a revelação não vai ficar tão bonita. Então o cara já está comprometendo, né? Então é tudo isso, não existe o ideal, né? Existe o possível, né? Então você trabalha dentro dessas margens sempre. O que eu posso fazer para dar um aspecto mais artístico na minha faca, para dar agregar valor artístico a ela, né? E através disso agregar valor no meu nome como artista, né? Mas ainda manter uma certa funcionalidade, ou se realmente eu quero entrar com os dois pés na canoa da arte e se deixar a funcionalidade de lado, né? Eu procuro não tirar o pé das duas canoas, né? Mas não tem problema nenhum entre optar entre uma e outra, né? Desde que tudo seja feito de uma forma honesta, tudo é válido. O cara que faz faca de 15 pila, entendeu? Se o trabalho dele é bem feito, é honesto e a faca vale os 15 pila que ele está vendo na faca, o trabalho dele não tem absolutamente nada a menos do que o meu. Eu não sou melhor do que ninguém, meu trabalho não é melhor do que ninguém, não vale mais do que o trabalho de absolutamente ninguém. Porque o cara que paga 15 pila não tem uma faca de 15 pila. O cara que compra uma faca artística, uma pessoa famosa, que vale como um investimento,
ele tem aquilo ali. É o que aconteceu no nosso evento, né? Ah, uma coisa que eu procurei, até por ser o primeiro evento no litoral, é ter todos as camadas Uhum, de peças ali para quem fosse olhar. uhum, Até para nível comparativo, o cara entender por que essa aqui vale 100, por que aquela ali vale 500, por que uhum, aquela ali vale 5.000. uhum, Porque quando tu tá com a peça na tua frente, tu olha aqui, tu olha para a mesa do coleguinha, né, do outro uhum. expositor, pô, essa aqui tu tá vendo que o material é diferente daquela ali. O, a disponibilidade de tempo que foi colocada em cima dessa aqui é diferente daquela ali, Uhum, uhum, né? Hoje, por exemplo, hoje tu faz poucas peças no ano, né? uhum. Diferentemente de outros cuteleiros aí que é 20, é 30, é 50, é 100. A cutelaria, ela é uma profissão que tu pode atuar nela de diversas formas, né? Então, por exemplo, tu pode trabalhar sozinho, pode ter um assistente, tu pode ter uma equipe, né? Tu pode trabalhar sozinho e terceirizar algumas partes, por exemplo, comprar, sei lá, pode mandar cortar no laser e só desbastar as peças, ou tu pode mandar usinar coisas em CNC e tudo mais. Tu pode trabalhar com peças acessíveis, com peças para uso tático, para cozinha, para caça, é uma infinidade Sim, de caminhos que tu pode seguir sendo cuteleiro. E nenhum deles vale mais do que o outro, né? O artista famoso não vale mais do que o cara que faz uma faca honesta para um churrasco, né? Só são caminhos diferentes. Então, assim, uma coisa que eu acho que o público em geral precisa entender que o valor de uma peça está muito além dos materiais da peça. Então, eu sempre procuro chamar atenção para esse ponto. Eu digo, o cuteleiro que realmente é um mestre na cutelaria é o cara que faz uma peça de museu simplesmente com um pedaço de aço e um pedaço de bloco de madeira. Dá uma barra de aço e um bloco de ébano. Não digo nem de madeira figurada, porque aí a beleza da madeira vai influenciar. O cara tem um pau-ferro lá, uma beleza extraordinária, e o outro que tem um pedaço de roxinho, né? Não, dá um ébano preto, né? Ou um marfim branquinho. Só pega um tarugo de aço e um pedaço de marfim e dá pro cara. Se o cara conseguir fazer uma peça digna de vitrine de museu usando só isso, o cara realmente é o mestre de cutelaria. Agora, se o cara precisa de um marfim todo craquelado, com uma cor tal, com não sei o que, com aço não sei o que lá, o cara precisa botar 1 milhão, fazer nada, não que isso não tenha valor, entendeu? Mas assim, se o cara precisa botar desenhos super intrincados de damasco numa lâmina para a faca dele valer alguma coisa, sabe? É porque ele só está se especializando numa coisa, né? E o Brasil, nos últimos anos, foi muito para esse lado, né? Por inexperiência dos cuteleiros, que entraram nos últimos 5 anos no mercado, por colecionadores que entraram, por dealers, né? A cutelaria hoje, ela, desde um pouco antes da pandemia, mas principalmente depois da pandemia, ela deu uma explodida, assim, exponencial, né, na quantidade de pessoas. E todo mundo muito verde, todo mundo sem experiência, sem ter 30 anos de cutelaria. Então os caras começaram a, a correr atrás, assim, muito curso, muito acesso à informação, muito material. Então os caras com 2 anos de carreira querem fazer o que os caras que têm 30 anos de carreira estão fazendo, sabe? Isso é um tiro no pé. Porque aí o cara quer comprar uma faca de esfredo, mas aí é muito caro para ele a faca de esfredo. Aí ele pede pro fulano fazer uma imitação da faca de esfredo. Aí o cara vai lá e faz, entendeu? Só que se o cara está com 3 anos de carreira e o cara já está fazendo damasco, turco, está fazendo faca integral, está fazendo keyhole, está fazendo mosaico, está botando ouro, está botando mamute, cara, quando ele tiver 10 anos de carreira, ele vai trazer o quê de novidade para os clientes? Nada. Ele já queimou todas as fichas que ele tinha de saída, entendeu? E aí ele já ofereceu tudo do bom e do melhor, o que mais difícil de fazer, o mais trabalhoso de fazer, numa época que o nome dele não vale nada. O cara está pagando 3 mil reais pela faca dele. E ele tem que gastar 5 quilos de aço para fazer uma faca e gastar R$ 1.300 no cabo de mamute e mandar botar marca em ouro e não sei o que lá, porque senão o cara não paga os 3 mil na faca. Aí como é que esse cara vai subir depois da carreira dele? Como é que ele vai valorizar o nome e vai chegar num ponto, ele vai oferecer o quê de
A Crest diz, não, agora eu estou fazendo mosaico. Não, tu fez mosaico desde que tu começou na cutelaria. Tu vai fazer o quê agora? Vai criar mosaico tridimensional, ou que fala contigo, ou que tem cheirinho de rosas? Não, não. Entendeu? Essas coisas é um beco, não tem mais para onde ir. O cara já explorou tudo que ele tinha na época que ele não ganhava nada por isso. E aí hoje a gente vê esse mercado, assim, cada vez mais competitivo, né? Onde o cara está suando, porque passou, murchou aquela bolha da pandemia, que fecharam tudo, fecharam as fronteiras, fecharam casa noturna, churrascada, ficou bilhões e bilhões de reais represado dentro do país. E as pessoas sem poder fazer nada e com medo de morrer, isso aí, todo mundo foi para a internet e começou a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. E cara com 2, 3 anos de cutelaria ganhando 20 mil reais por mês, fazendo faca. Cara, qual é a carreira que tu com 2, 3 anos de carreira tu vai querer ganhar 20 mil por mês? Se tu conseguir se aposentar com 20 mil por mês, tu já acha que é um sucesso a tua carreira. Entendeu? E isso, os cuteleiros, os colecionadores, os dealers, todo mundo soprando essa bolha, né? Aí agora o negócio estourou. Então o que acontece? Aí eu criei, inclusive, um seminário de bocal e ponteira, na época, exatamente por isso. Eu digo, agora vocês estão tudo refém de mosaico, né, de ouro, de mamute, ninguém aceita. E aí tinha um cuteleiro, um cara muito talentoso, estava lá, ele contou. Com lágrimas nos olhos, o cara contou. Disse, cara, eu fiz uma faca, botei um cabo de madeira, ninguém comprou. Aí eu tive que ir lá na bigorna, arrebentar o cabo de madeira que eu tinha pago, aí botei um mamute e aí eu vendi a faca. Eu, pois é, então agora tu se deu conta que tu é só um vendedor de material. O teu nome não vale nada, o que vale é o mosaico e o mamute. Se não tiver nenhum dos dois, ninguém tá nem aí pro teu trabalho. Entendeu? Então, quer dizer, o valor ele ficou agregado nas coisas e não na pessoa. Não na história da pessoa, né, assim, no que a pessoa está fazendo. Então, há anos, né, eu julgo as peças, nas feiras o nível está cada vez mais alto. Mas é tudo muito generalizado. As gaúchas, né, aquela de gaúcha de mosaico com cabo de girafa, né, o gaúcha mosaico com cabo de mamute. Se não olhar a marca, tu não sabe quem é que fez, porque é tudo igual, tudo padronizado. Então, o que acontece? Chega numa hora que tu dissemina a informação assim, a rodo, de graça, e aí um monte de gente vai para a internet, começa a ensinar tudo de graça e passa dica, porque o cara está querendo seguidores, o cara está querendo conquistar um nome, ficar conhecido como um grande mestre, como um cara que sabe tudo, não sei o que lá. Só que assim, tu quer tirar o valor de alguma coisa, tu dá de graça. Se tu começar a distribuir diamante de graça para todo mundo no planeta, o diamante vai virar caquinho de vidro. Não vale mais nada. Quem precisa pagar um centavo para ter, não vale nada. Vai virar munição de bodoque. Exato. Entendeu? Então as pessoas começaram a dar muito curso, a largar muita informação, a correr atrás de nome e técnicas, e todo mundo foi muito desesperado em querer construir um nome que se leva 30 anos para fazer, querer construir isso em 4, 5, né? E aí banalizaram tudo. Então o mosaico está banalizado, o inlay de ouro está banalizado, o turco está banalizado, sei, o keyhole está banalizado. Então tudo que o cara tinha para valorizar o trabalho dele ao longo da carreira, o cara já foi no começo, entendeu? E aí eu tentava avisar isso lá atrás, eu digo, olha, não faz isso, faz assim, passado, fica no carbono, vai devagar, não sei o que lá. E os caras acham que, tá com medo da competição, tá querendo fazer reserva de mercado, ou sei, não entende que ele está jogando uma bomba, né? E o cliente que está pedindo essas coisas pro cara que está começando, não entende que está jogando uma bomba na carreira do cara ali na frente. Sim. Sabe? E hoje eu vejo, assim, uma coisa que me toca profundamente, que eu vejo caras absurdamente talentosos que fazem um trabalho maravilhoso e os caras estão peleando para sobreviver de cutelaria, sabe? Os caras estão assim, vários já falaram em abandonar a cutelaria. E o cara, pô, eu levei 30 anos para ver surgir talentos que nem esses caras, e os caras, em meia dúzia de anos, vão ter que abandonar a cutelaria porque não está dando. Alguma coisa de muito errado aconteceu. Entendeu? E é isso. Todo mundo errou. Cuteleiros erraram, e o cara está com 1 ano, 2 anos de carreira e já querendo vender faca por leilão, tá não aceitando encomenda, já tá se achando o gás da Coca, sabe, com 2, 3 anos de carreira. Porque eu faço faca igual o fulano de tal, porque eu imito faca do fulano, do Beltrano, que o fulano faz, eu também faço. O cara começa a se achar o gás da Coca, sabe, aí já bota os preços lá em cima. Aí muito especulador que se diz colecionador, que comprou faca hoje para vender na mesma semana, sabe, isso é especulação, isso não é ser colecionador. Colecionador é o cara que acumula patrimônio, entendeu? O colecionador é aquele cara que o dia que ele morre, a família dele tem uma fortuna. O cara que compra e revende toda hora, ele é só um especulador.
pode até ganhar grana e gastar, mas na hora que ele morrer, a família não tem nada. É diferente do investidor. O investidor é o cara que cria patrimônio investindo na arte. É o cara que compra a peça do cuteleiro hoje e aí trabalha e dá suporte para esse cuteleiro, e encomenda, e vai, e valoriza, e dá ideias, e quando ele é surpreendido, quando ele encomenda uma coisa, e o cara chega, entrega, e ele olha, ele fica surpreso com o que ele recebeu, ele dá um dinheiro a mais pro cara, pô, tu me cobrou tanto, mas, cara, eu acho que essa faca vale mais que isso, toma aqui mais um extra, entendeu? Ele faz questão de investir no cuteleiro, de divulgar, de fazer o nome do cara subir lá em cima, porque ele sabe que o que ele tem em casa está valorizando. Sim. É assim que funciona. E não, cara, vou comprar porque eu consigo revender pro fulano e ganhar 2.000, 3.000 reais em cima, ou vou botar numa rifa, sabe? Então, assim, ó, tá girando muito dinheiro e a cutelaria tá afundando. E os cuteleiros estão afundando. Tá todo mundo afundando. Então, os caras compram uma faca. Não, eu achei que vale. Isso eu vejo, acontece comigo, no meu grupo de leilão, acontece em todos os níveis, sabe? Bota um trabalho e o cara diz, não é que não vale, mas é que não tem margem. Não, então tu não está interessado no trabalho, tu está interessado em especular em cima. Porque se dissesse, estou vendendo essa peça aqui a tantos mil reais, cara, tá muito caro, não vale isso. Aí tudo bem. Eu quero dizer, não, vale, mas eu não tenho margem para especular em cima. Não, então tu não está interessado, só está interessado em ganhar dinheiro, tu não está interessado em ter a peça. Às vezes, clientes me procuram, assim, alguém oferece uma faca minha pro cara, aí o cara, estão me pedindo tanto por essa faca, você acha que vale? Eu digo, depende. Se tu quer comprar ela para revender semana que vem, não tem muita margem de lucro, ele já está te cobrando tudo que ele pode cobrar. E é mau negócio. Se quer comprar ela hoje para vender daqui a 2 anos, aí já vale a pena. Agora, se quer comprar ela hoje para ficar com ela por 10, 15 anos, aí é um baita investimento. Porque eu estou com 50 anos. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Então, se eu tiver com 60, eu não vou estar produzindo que nem eu estou produzindo hoje com 50, que já não é metade do que eu produzia quando eu tinha 40. A hora que eu tiver 70 anos, ou a hora que eu morrer, entendeu? Então, imagina assim, sem querer me comparar, até questão de valores também é completamente ridícula a comparação. Mas imagina assim, meu avô era colecionador de arte, ele comprava muitos quadros do Picasso, mas o que ele fez? Não, ele vendeu tudo. Ele comprava, ele revendia, ele ganhou muita grana, mas eu não tenho um Picasso em casa hoje. Entendeu? O cara vai querer se matar. Pô, se eu tivesse guardado uma meia dúzia para mim, hoje eu estava milionário. Porque o colecionador é isso, o colecionador é o cara que investe a longo A prazo. longo prazo. E ele constrói o nome do cuteleiro junto. Só que aí quando o mercado fica com essa mentalidade de especulador, o cara compra já pensando em revender rápido, né? Ele nunca ganha dinheiro, ele ganha dinheiro miúdo e nunca ganha dinheiro no longo prazo, entendeu? E aí o mercado vai ficando assim, o cliente, o cuteleiro não se valoriza, e aí por isso também fica uma esquizofrenia, porque ao mesmo tempo que ele quer revender as facas com lucro, ele não quer que o cuteleiro suba o preço, porque senão vai começar a ficar caro para ele comprar. Não, ou tá caro ou não tá. Ou Sim. valoriza ou não valoriza. Entendeu? Então, assim, se tu investe num pintor, né? Tá lá investindo no Van Gogh, sei eu. Vou pegar um exemplo, né? Se tivesse tido alguém que acreditou nele, além do irmão dele. O cara estava investindo. Agora, de repente, o Van Gogh começa a ficar famoso, aí começa a subir o valor dos quadros, aí chega uma hora, cara, tá caro demais, eu não consigo mais comprar. Mas eu vou continuar dizendo que esse cara é o melhor pintor do mundo, porque eu tenho 6 quadros dele em casa. Sim. Embora eu não consiga mais comprar atualmente, eu quero que ele morra o cara mais famoso do mundo, porque aí eu vou deixar uma fortuna para os meus herdeiros. Entendeu? Então, o cara tem que entender que o cara tem que investir no colecionismo a longo prazo. Eu acredito que no Brasil ainda existe, e principalmente aqui no litoral, que as pessoas não saibam a diferença de preço e valor. Hum. Eu costumo brincar que às vezes aqui no litoral o pessoal tem muito. Olha, nós temos Xangri-Lá, nós temos Capão da Canoa, nós temos agora Arroio do Sal saindo um porto, né, que vai movimentar muito a economia da região. Só que a população, ela ainda aqui no litoral, ela ainda, que nem eu brinco, ela tem muita cabeça de formiguinha, trabalha no verão para comer no inverno. Sim. E eu acho que é uma região que ela tá. Por isso que eu penso em trazer pessoas para cá, trazer eventos para cá, como a gente faz. Claro que a gente está dando os primeiros passos, mas pessoas que vão vir e alguém vai. Não, que o ali tem potencial. Uhum.
Seja... Se não tivesse, eles não estavam construindo tantos condomínios aí, né? E quanto custa o investimento para fazer um condomínio desse? Não é barato. E tudo lotado. É assim, Não, condomínio com um terço dos espaços desocupados. É tudo lotado. tem condomínio que vende 50%, 60% no lançamento. Normal. Como diz o outro, só na ideia do papel. Ontem eu caminhando, a gente chegamos à noite e nós fomos caminhar para procurar algum restaurante, alguma coisa de noite, em Capão. E todos os escritórios, as lojas de corretora, assim, tudo lotado de noite, 10 horas da noite, o pessoal atendendo. Mas o dinheiro, eu É. sempre digo, o dinheiro não evapora. O dinheiro fica com medo. Né? Ele se esconde. Então, assim, a gente está numa crise agora, tá enorme, não sei o que lá, não sei o que. Primeiro que o pessoal que realmente tem dinheiro é onde eles mais ganham dinheiro na crise. Né? E a gente percebe isso, não é falta de mercado. Lembro que na época nem existiam bilionários ainda. Muitos anos atrás, o Brasil tinha 130 mil milionários. Hoje tem não sei quantos bilionários e milionários deve ter pelo menos uns 400 mil. Então, se a gente fizer mesmo um aumento exponencial de cuteleiros e tudo mais, se tu parar para olhar assim, esses dados econômicos do Brasil, cada cuteleiro podia ter 50 milionários como clientes, se, digamos, todos eles comprassem facas, né? Falando em mercado potencial, de gente que tem alto poder aquisitivo. Né? Então, assim, ó, eu poderia ter 50 milionários, clientes milionários, que não são os teus e que não são os dele. Cada um podia ter 50. E aí, se o cara que compra de mim também comprar de ti, então tu Olha imagina a o teia tamanho que do vira. mercado, A o teia que potencial vira. que existe, né, em termos de dinheiro mesmo, em situação. Então, assim, a gente tem que trabalhar melhor, divulgar melhor a cutelaria, divulgar essa questão de facas como investimento, mas um investimento de longo prazo, não, né, com essa coisa de compra hoje para vender amanhã, né? Acabar com essa coisa de rifa, que isso aí está envenenando completamente a cutelaria também, entendeu? Porque assim, ó, as pessoas que têm esse interesse em fazer dinheiro rápido com a cutelaria, o Dornelles fala uma coisa muito interessante, diz assim, cara, a gente casou com a cutelaria quando ela era uma mulher pobre. E é exatamente isso, a gente casou por amor, entendeu? Sim. Eu dediquei a minha vida inteira à cutelaria, eu nunca fiz outra coisa na minha vida, que não seja fazer faca. Comecei com 13 anos. Então, assim, eu faço pelo amor à cutelaria. Tudo que eu faço, tudo que eu ensino, tudo que eu me dedico, eu faço pelo amor da arte. Eu quero que essa arte, ela, eu quero dar a maior contribuição que eu puder para a arte da cutelaria. Eu não sou gigolô da arte, eu não estou aqui para me servir dela e não dar nada em troca. Eu podia ter guardado, ter registrado, ter mantido as 7 chaves, tudo que eu criei, não permitir que ninguém fizesse um cabo que rola, nada. Não é isso. Eu quero que as pessoas façam. Né? Mas eu procuro transmitir com responsabilidade o conhecimento, não simplesmente pegar e largar para todo Tirar mundo. pra cima. Tirar para cima. Então, assim, eu quero que a cutelaria fique mais rica após a minha passagem. Eu não quero simplesmente ganhar dinheiro. E essa mentalidade de especulação, de comprar hoje para já revender amanhã, que é o que está dominando o mercado atualmente, a hora que isso parar de dar dinheiro, as pessoas somem. Tem muito colecionador, tem muito dealer, especialmente, que a hora que parar de dar dinheiro, tu nunca mais vai ver esses caras pisar numa feira. Nem para dar oi, para visitar os Pra conhecidos. tomar um mate. Parou de dar dinheiro, eles vão sumir. Como já aconteceu. Porque eles não estão aí pelo mercado capitalista, aí para ganhar Sim. dinheiro. Eles não têm comprometimento com a arte. Então, eles não estão pensando assim com o que eles estão fazendo, com rifas ou com várias outras atitudes assim, em relação ao cuteleiro, se isso está prejudicando a cutelaria, se está largando uma bomba na carreira do cara, entendeu? De repente, o cara vende para mim aqui, eu estou promovendo. Se ele começar a vender para outro, meu concorrente, eu começo a queimar o cara. Porra, é o sustento do cara. O sustento da família dele. Não, e esquece o que ele já tem em casa daquele cara que ele tá desvalorizando. Exato, entendeu? E assim, a gente não lida com material de necessidade. Sim. A gente lida com material de luxo. As pessoas De não deixam status. de pagar o boleto para Pra comprar faca. As pessoas compram faca com dinheiro excedente, né? O dinheiro que está sobrando, com dinheiro para investir, para não sei o quê. Então, assim, a gente está. Eu falei uma vez para um cliente, o cara estava reclamando da questão, foi quando eu comecei com os leilões, aliás, a pedido dos próprios clientes. Eu mandava por mala direta na época e as pessoas não recebem um e-mail no mesmo instante. Tu manda para 300 pessoas
Um recebe agora, o outro vai receber daqui a 2 horas o e-mail. Sim. E aí, o cara, quando respondia, já estava vendida a faca. Eles começaram a pedir para eu fazer leilão para eles terem oportunidade. Cara, eu posso até pagar mais pela faca, mas toda vez que eu recebo a oferta, a faca já está vendida. Às vezes eu mandava, o cara recebia primeiro o e-mail avisando que a faca já tinha sido vendida e depois entrava o e-mail anunciando a faca. Entendeu? Aí eu comecei a fazer leilão e aí na época um cliente ficou indignado, achou que isso era uma estratégia para aumentar os preços, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei para ele, eu digo, cara, tem um monte de gente disposta a pagar mais pelo meu trabalho. E eu não vejo por que eu deva prover menos segurança e conforto para minha família para que você tenha os seus mimos mais baratos. Porque para ti é um mimo, para mim é o sustento da minha família. Exatamente. Para ti é um investimento. De repente pode até estar ganhando dinheiro com isso, mas tu pode investir na bolsa, pode investir num milhão de outras coisas. Para mim é o sustento da minha família. Então eu vejo que tem várias pessoas assim tomando um monte de atitudes que está prejudicando absurdamente a vida de várias famílias, porque o cara não está pensando realmente na consequência, não está se importando se o que ele está fazendo é prejudicial para o mercado da Pro hotelaria ou mercado. não, ele está só pensando em ganhar dinheiro. Entendeu? E a hora que não der mais dinheiro, ele vai fazer outra coisa. Sabe? Só que nesse meio tempo, um monte de gente que largou tudo, que tinha na vida para fazer faca, o cara vai à falência e tem que voltar para o mercado de trabalho. Sim. Às Entendeu? vezes está numa idade um pouco mais avançada, Exato. já não é tão competitivo hoje E assim, que a gurizada chegando, né? e a Vem com cutelaria, o pé no peito. não sei que tu monte uma empresa, tem um monte de gente trabalhando para ti, a cutelaria não vai te deixar rico, mas ela te dá um padrão de vida muito bom. Entendeu? Então, hoje, tu pega um caso que eu vi de um cuteleiro, cara super talentoso, uns 2 anos atrás, eu vi que o cara tava pensando em parar, não sei o quê. Não, o cara que vende faca de 15 mil, 18 mil reais. Eu digo, cara, vai parar de que jeito? Ou vai voltar a trabalhar numa metalúrgica, alguma coisa, ralar o mês inteiro para ganhar 3 mil reais? Que é o que 90% dos brasileiros ganham. E como? Se ele se queimar, se ele queimar a oportunidade dele na cutelaria, como é que ele vai viver? Dificilmente ele vai achar um nicho, vai ter uma ideia sacada, montar um negócio e vai dar super certo, ele vai começar a ganhar uma baita de uma grana. Sabe? Se ele voltar para pedir emprego, se ele voltar para o mercado de trabalho, ele está ralado. Entendeu? Se ele fizer uma faca por mês, ele ganha mais que isso. Então, assim, tu pegar a tua família, tu dar uma estrutura de ensino, de escola para os teus filhos, e morar num bairro melhor, mais seguro, isso, aquilo, e depois pegar e tirar isso das pessoas é uma coisa terrível. E a cutelaria está mudando a vida de muita gente, está melhorando a vida de muita gente. A gente tem que tratar isso com muito respeito. Sim. A gente está lidando com pessoas, não está lidando com ações de uma mega corporação lá que recebe bilhões de investimento da BlackRock. Nós estamos falando da vida de pessoas, um cara que vive daquilo ali. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão assim, de entregar para a cutelaria, não só tirar da cutelaria, e que a gente está Responsabilidade, lidando né? com pessoas, com famílias. Né? É uma responsabilidade que cada um traz, né? Por exemplo, eu como iniciante, o Leonas como vendedor, né? Tu como mestre. Então, nós vivemos três lados de um mesmo mercado, né? E uma atitude dele pode prejudicar a ti que está estabilizado. Claro. Uma atitude tua pode prejudicar a mim que estou começando dando os primeiros passos. A quantidade de clientes É, bons, de caras que estavam entrando, que estavam comprando bem, assim, bons clientes, e sumiram do mercado porque levaram um golpe de um ou dois caras, entendeu? E o cara se tapa de nojo e some do mas o mercado, que eu quero? Só me incomodar. É a entendeu? cabeça do cara, né? Tu falou ali da questão do investidor, do colecionador do investidor, que faz o nome do cuteleiro. Mas, em contrapartida, às vezes tem algumas pessoas que tu apresenta o trabalho da faca artesanal. Isso aconteceu comigo. Isso logo no começo da carreira, que o cara pegou, foi comprar uma faca minha, a minha primeira 12 polegadas, e ele achou absurdo o preço. Não tem. E na época era 280 pila. Eu não fazia nem bainha na época. Uhum. E ele me mandou uma foto de uma faca que ele comprou, esses discos de arado. Uhum. Ele comprou e ainda me disse: olha aí, ó, paguei 90 pila bem choradinho.
Isso foi no sábado. Na terça ele me mandou uma foto. Ô, tu consegue arrumar? Ele tava com em 2 peças, por meiose. Ficou com o cabo e a lâmina em 2 peças. E a primeira coisa que eu fui estudar foi sobre tratamento térmico, sobre a resistência, sobre essa ligação para não quebrar ali no cabo e tal. E aí a gente conversou sobre isso aí, tomando um chimarrão de tarde. A gente conversou sobre isso aí e ele entendeu o porquê de uma faca ter um valor mais elevado. Uhum. Hoje, além de facas minhas, ele tem faca de outros cuteleiros iniciantes que estão no mesmo nível. Ele diz, pá, ele às vezes me manda foto. O que tu acha dessa faca aqui? Eu vi o cara lá de São Paulo postou. O que tu acha? Esse dia ele me mandou uma do. Ele não tinha ouvido falar ainda, porque é um cara que não lida muito com rede social. Do Dorival. Uhum. Mandou. O que tu acha? Eu digo, não, eu conversei com o cara. Eu acho que o cara tem. É um material humano para te ter na tua coleção. Que agora hoje ele fala em investir em faca, que era o que tu estava falando. Uhum. E é um cliente que foi forjado pela cutelaria, cara que não conhecia. Uhum. Que assim como ele chegou, Essa informação é essencial. É isso que eu digo, a gente tem que fazer essa ponte, né? Porque assim, a cutelaria, ela, especialmente ali na pandemia, muita gente migrou para a cutelaria porque não perdeu o emprego, ou sei eu, a gente pegou rescisão. E muito cuteleiro que descobriu que dava para ganhar mais dinheiro vendendo curso do que fazendo faca, né? Então se pensou só nessa questão de, vamos divulgar a cutelaria para o mundo, só para fazer faca, não vamos divulgar para as pessoas comprarem faca. Então a gente saltou de algumas poucas dezenas de cuteleiros para não sei quantos mil cuteleiros, de uma hora para outra, assim, e o número de colecionadores não aumentou, né, no mesmo nível. Então o que acontece? Tu cria um gargalo, né? E aí entra junto aquilo que eu estava falando da banalização, das técnicas e tudo mais. Então, assim, ah, junto com isso entrou a questão tecnológica das máquinas de gravação a laser, né? Que hoje qualquer cidadezinha tem alguém que tem uma máquina laser, tu vai lá e o cara grava ali para ti, não sei o quê. E aí o ouro, e aí os clientes tudo pedindo, não, que tem que ter ouro, que tem que ter não sei o que lá. Aí começa uma carnificina, né? Que o cara pede R$ 2.000 para botar ouro na faca, eu faço por 1.500, aí depois o outro faz por 1.000. Hoje os caras já estão fazendo só pela grama do ouro. O cara vai pesar quanto que vai ali, o cara não ganha um centavo em cima, né? Ele não consegue monetizar o fato da faca dele ter um aplique de ouro. É quase nada. E vai chegar a nada. Entendeu? Então, assim, uma coisa que era um requinte artístico para o cara valorizar o trabalho uma dele e tudo mais, exclusividade. e aí quanto mais a crise vai apertando, mais os caras vão botando aquilo ali, cortando, e daqui a pouco o ouro já não é puro, já tem mistura, assim como já tem um bando de cabo de marfim que é tudo rachado, cheio de resina, né, os cabos inteiros rachados. Então também acostumaram os brasileiros a comprar refugo do refugo, como se fosse grande coisa, né? E aí tudo vai caindo. Aí tem uma crise e começa, sabe, gente, o cara vendendo faca de mosaico por R$ 1.200. Vou vendendo faca por 1.800, um mosaico com cabo de mamute, só o cabo custou 1.200 pila. Não pagou Então nem o o, cara tá fazendo uma faca com damasco mosaico por R$ 600, no não final das pagou nem contas. o gás. Não pagou nenhum gás, entendeu? E assim vai indo, porque o cara tá desesperado, e ele vai indo, vai indo, vai indo, e aí o cara tem um padrão de vida cada vez, quanto mais ferrado o cara tá, mais ele se sujeita, entendeu? Então a coisa vai indo assim, aí todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, o trabalho tá todo meio generalizado, né? E o cara que está comprando está com essa mentalidade, né, de especulador, essa mentalidade de De não ter atravessador. respeito, dizer, exprimi, comprei por tanto, Pisei, aí se sabe? orgulha, pisei no Ainda se pescoço. orgulhar de pisar no pescoço do cara, é receita para o desastre, entendeu? E aí, em vez da gente ter um mercado com um monte de gente vivendo bem e podendo se dedicar e fazer um trabalho cada vez mais esmerado e demorar cada vez mais tempo numa faca e fazer eventos, ir para fora, para lá e para cá, e aquele nome que está timbrado valer cada vez mais, né? A gente começa a ter um monte de gente que o trabalho vale cada vez menos, né? E as facas vão valendo cada vez menos. Sim. Então é muito complicado isso, assim. A gente tem que dar um jeito de mudar essa mentalidade, né? Assim, e começar. A gente se comunica muito também, a cutelaria é muito pequena, então tudo que acontece todo mundo fica sabendo.
O cara fala uma coisa, 10 minutos depois tá todo mundo sabendo. Em todos os grupos de WhatsApp e tudo mais. Então a gente tem que começar a peneirar isso, começar a tirar fora. Assim como a gente vai peneirando os maus cuteleiros, tem que peneirar também Os os maus, dealers ou os os maus maus clientes. colecionadores, sabe? Esses dias eu estava com um cuteleiro lá na minha oficina, o cara tem um trabalho maravilhoso, e é um cara solteiro, não tem família e tudo, então assim, o cara consegue se manter bem. E ele estava falando, ele estava negociando, o cara negociando com ele uma peça, negociando, e ele não baixou. E aí no final o cara assim, pô, como é difícil comprar uma faca no cuteleiro que não está passando fome. Cara, uma pessoa que fala isso na cara do cara tem que levar um soco no meio da boca, entendeu? Cara, pelo amor de Deus, e o respeito pelo ser humano, onde é que ficou? Entendeu? Então, assim, pô, o cara tá comprando produto que ele não precisa, que é um produto de luxo, que é um hobby, que é uma diversão, que ele compra com dinheiro que está sobrando, que ele não está tirando de coisas importantes para comprar, sabe? O cara tá ali vendendo o sustento da vida dele e o cara tem esse tipo de atitude, sabe? Assim, o cara deve estar com fome, vou lá e espremer o pescoço dele. É o que eu digo, Cara, isso é de uma imoralidade. o dinheiro para faca não sai da geladeira, mas a faca ela entra na geladeira do cuteleiro. Exatamente. E as pessoas quando chegam, que é uma coisa que a gente tenta levar aqui, que essa nossa conversa está sendo muito proveitosa, é o porquê, que não é só o marfim, que não é só o ouro, que não é só o padrão, é a pessoa que está atrás. É Exato. que nem diz o Leonas, é a assinatura. É Exato. a. O que eu quero que as pessoas entendam, que eu falo esse tipo de coisa, assim, eu estou fazendo essa crítica ao colecionador que tem esse perfil especulador, não é só porque eu estou preocupado com os coteleiros, que eles estão pisando no pescoço dos coteleiros, mas porque eles estão deixando de ganhar dinheiro. Eu quero que o cara entenda que essa atitude, ele está ganhando uns vitém aqui, mas ele está deixando de ganhar muito dinheiro a longo prazo, entendeu? Porque é isso. Se tu mata o cara de fome, cara, o cara some do mercado, ou o cara fica ali cada vez mais na pindaíba e ralando. Aquilo, tu tá botando dinheiro ali, tu não vai tirar dinheiro nunca. Eu gosto de contar uma história. Quando o Barry comprou o White Knife Invitational, aí ele fez a primeira edição, não foi no primeiro ou na segunda edição, que, que teve aquela daga do Jürgenstein, que saiu no Instagram e tudo mais, US$ 156.000, eu acho, a daga. Nossa, aquilo virou um burburinho. Na cutelaria, todo mundo, nossa, não sei o que, pá. Teve cuteleiro dizendo que eu quero ser o novo Jürgen Stein, ou não sei o quê. As pessoas não sabem o que está por trás daquilo ali, entendeu? Primeiro lugar, a faca foi disputada por dois colecionadores fortes da China, né? Fechou em US$ 156.000. O valor inicial daquela daga era US$ 25.000. Ele não botou aquele valor ali para perder dinheiro, né? Ele disse, cara, aquilo é o mínimo para pagar o trabalho que ele teve. Se vendesse só por 25 mil, ele provavelmente ia ficar meio desapontado, mas não ia perder dinheiro. Pessoal, o valor que ele estipulou, que era o Sim, era o valor mínimo. justo para começar, era aquilo ali. Que nem eu, quando eu ponho minhas facas no leilão, eu boto um valor inicial. Geralmente eu procuro botar um pouco abaixo, para dar um espaço para o pessoal poder disputar, porque eles gostam, né, dessa Para brincar. disputa, para brincar. Para Né? brincar. Mas o valor abaixo do que eu gostaria de ganhar pela faca, eu baixo um pouco, mas eu não baixo para tomar prejuízo. Eu baixo, não. Se sair pelo valor inicial, pagou Eu meu estou trabalho. consciente. Estou consciente. Então, assim, o valor inicial daquela faca era US$ 25.000. Como é que ela chegou a 156? Porque tinha um dos grandes colecionadores mundial, um cara chamado Don Guild, faleceu. Esse cara, ele era fã dos cuteleiros alemães. O Jürgen Stein, o Michael Walker, o Wolfgang Lochner, que é canadense, né, mas bem alemão, o Dietmar Kressler. Então, assim, esse cara começou a investir e começou a fazer uma tremenda propaganda no jet set do colecionismo mundial de que os melhores cuteleiros do mundo eram esses caras da Alemanha. Os caras assim mais cri-cri, que o trabalho é mais impecável, não sei o que lá. Ele ficou 20 anos fazendo tremendo do marketing em cima desses caras. Entendeu? Comprando e fazendo marketing, promovendo os caras. Quando ele se aposentou, ele pegou a coleção que ele tinha de peças desses caras, estava fazendo uma fortuna, ele ganhou milhões de dólares. Milhões de dólares. Quando ele vendeu as peças que ele comprou por milhares de dólares.
entendeu? Mas ele botou os caras lá na estratosfera da fama, né? Foi dando todo suporte para os caras a vida inteira, investindo, 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 investindo. Na hora que ele resolveu se aposentar, não vou vender minha coleção, ele deu para o cara da IG Knives vender, pegou milhões de dólares. Agora, se ele ficasse só pisando no pescoço dos caras, ele ia ter pouco mais daquilo que ele enterrou de dinheiro. Que não ia pagar o que hoje para nós seria a correção monetária Exato. da Entendeu? poupança. Então, como é que acontece? Como é que o Jürgen Stein chega nesses valores, dos caras pagarem cento e tantos mil dólares por qualquer coisa que ele faça? Porque o colecionador investiu a vida inteira nele e promoveu ele, para que ele valha cada vez mais, porque o nome dele, para o trabalho, aquela assinatura dele vale cada vez mais dinheiro, porque o cara está investindo. Ele tem 20 facas do cara guardado, ele quer que valha $1 milhão cada uma. Entendeu? Agora, se esse cara ficasse na mão de especulador, que é o que está acontecendo na cutelaria hoje, Se estivesse no a Brasil, faca dele ia custar 15 mil, se tanto. Entendeu? E o cara tá lá, ralando, porque essas peças demoram meses para fazer. Uma daga dessa, não sei quanto tempo ele demora para fazer. Não faz aquilo ali em 2 semanas. Sabe, o cara que produz, que está fazendo faca mais simples ali, produzindo um monte, ganha mais dinheiro do que esses caras. Eu sempre falei isso para os colecionadores nos eventos. Faca com o valor mais baixo em cima de uma mesa é aquela que tem o preço mais alto. Porque é onde tu menos está pagando pela hora de trabalho do cuteleiro. Todo mundo sabe. Onde tu mais ganha dinheiro é naquela coisa que tu faz rápido. sim. Então, assim, uma vez eu estava falando isso com o Master Smith lá nos Estados Unidos e o cara disse, cara, tu está completamente certo. O cara estava com uma Bowie, que ele ganhou um prêmio, o melhor Bowie do Blade Show. E aí a gente estava falando exatamente sobre isso. Ele disse, cara, tá absolutamente certo. Essa Bowie aqui, eu vendi por $2.800. Essa faquinha tática aqui, eu vendo por $300. Eu faço 5 num dia. Então, o que acontece? O cara vai lá, o Master Smith fulano, ele quer ter uma peça do cara, com o nome do cara timbradinho. Aí ele olha, a Bowie custa $3.000. Mas essa aqui custa 300. Ele paga 300. Só que ele está pagando 5 vezes a hora de trabalho do cara para fazer uma porcaria de uma faquinha tática. Em vez de juntar o dinheiro e pagar 1/5 daquela hora de trabalho para ter uma peça super sofisticada. Entendeu? Exclusivo. Exclusivo. Então, assim, quando eu lanço um trabalho, os caras vão lá e pagam, não sei o que lá, pô, o cara me deu uma faca de tanto, não sei o que lá. Cara, é onde eu menos estou ganhando dinheiro. Se eu fizesse um feijãozinho com arroz ali, rapidinho, eu ganhava mais dinheiro. Só que eu ia estagnar em termos de nome. O que cria o teu nome a longo prazo, que faz a tua fama e traz o preço de absolutamente qualquer coisa que tiver o teu nome timbrado para cima, é o trabalho de ponta. Não é o feijãozinho com arroz. Então, tu tem que saber trabalhar com essas duas coisas. Né? Então, eu faço todas as coisas sofisticadas e diferentes e crio, eu estou o tempo inteiro surpreendendo e procurando me superar. Primeiro, pelo amor ao desafio, que o meu amor não é por faca, é por cutelaria. A gente vai para a cutelaria por gostar de faca, e depois a gente gosta de cutelaria muito mais do que a gente gosta de faca. Eu hoje, na verdade, não tenho vontade nenhuma de ter facas e não sei o que lá. Eu gosto do desafio. Eu não tenho nenhuma minha. Quando tu olha uma peça, assim, tu seduz o que? O design, a ideia, a beleza, a harmonia, o desafio. Como é que o cara fez isso? Como é que o cara fez isso? E o prazer o que está depois. envolvido ali te seduz, né, peça. E eu acho que depois o prazer. Claro que a gente precisa do reconhecimento financeiro, porque é dali que a gente tira o sustento. Mas o prazer de ver a boca do teu cliente colar quase na orelha e ele virar as costas faceiro, olhando aquela peça, ele entrar no carro dele e ainda ficar sentado ali, ó. O que eu digo, é o poder, é uma amostra do que é a criação divina. Entendeu? Por isso que quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa de criação, a gente nunca mais consegue parar, porque isso é a coisa mais profunda que a gente tem na nossa alma. Né? A gente é parte da consciência do todo, a gente é parte do Criador. Né? A gente é um ponto de atenção na grande mente do Criador. Então, a coisa mais primordial que a gente tem, mais profunda que a gente tem na nossa alma, é a curiosidade e a criatividade. Então, quando a gente expressa isso, quando a gente tem uma ideia, e a gente pega essa ideia lá do plano etérico, lá da dimensão quântica de infinitas possibilidades, e a gente usa os processos mecânicos para materializar um objeto que passou a existir nesse plano de existência, que não existia antes, só existia na tua imaginação, isso é uma coisa absolutamente poderosa. Isso causa uma impressão de admiração nas pessoas. Primeiro, a gente não consegue mais parar de criar e fazer alguma coisa, nunca mais. E quando a gente cria isso, quando eu faço uma peça, alguém chega numa feira assim e olha assim, uau, nossa, que coisa linda isso. E o cara, eu faço um vídeo, cara, eu já vi esse vídeo 50 mil vezes, eu não consigo parar de olhar.
É a mesma coisa de quando tu tá fazendo uma trilha e aí tu vai, sobe assim aquela última barranquinha e tu enxerga a cachoeira pela primeira vez. Uau! É a mesma coisa, numa escala menor. Então a gente está lidando com um poder divino. E por isso que essas coisas têm tanto apelo também, além do lado psicológico. Quando tu cria um objeto de beleza para as pessoas que passou a existir, é como se tu criasse uma cachoeira que não existia. As pessoas, nossa, de onde é que saiu isso? Ah, fulano fez. Uma coisa muito divina. Então a gente tem que entender isso, né? E aprender a valorizar isso, né? A valorizar as pessoas que têm a capacidade de fazer esse tipo de coisa. E o cliente é muito importante, né? Assim, a coisa que eu mais quero é que o cliente hoje que tem essa mentalidade de especulador, que ele entenda o que eu estou falando e que ele comece a ter a mentalidade de colecionador real, porque ele vai ganhar mais dinheiro e vai ser mais feliz. Porque todo o mercado vai crescer, né? Esse cara vai ser vai ter uma relação muito mais sadia com o outro ser humano, em vez de estar pisando no pescoço, ele vai estar dando a mão pro cara, entendeu? Quando a gente faz o bem por alguém, isso é uma coisa que nos retorna 10 vezes, né? Quando a gente fala alguma coisa, a gente projeta um campo energético, né? Do nosso coração, isso afeta as outras pessoas, a gente recebe a mesma energia de volta. Então, Sim. cada vez que eu falo alguma coisa que eu inspiro pessoas, eu recebo 10 vezes o carinho que eu estou dando, eu estou recebendo de volta. Então, isso vai numa espiral crescente, né? E é isso, o cara se sente melhor, ele tem uma relação mais saudável, ele é mais feliz, o outro é mais feliz, todo mundo trabalha num mercado melhor, que vibra numa energia mais positiva, e lá no final o cara ganha muito mais dinheiro do que ficar especulando, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, entendeu? Não que o cara não vá fazer isso, ele vai fazer, mas ele sempre vai pensar no médio e longo prazo, que é onde realmente está o dinheiro. Vai aplicar qualquer. É isso que eu digo, sabe? As pessoas esquecem até mesmo o que eles sabem. Ninguém compra um apartamento para vender na semana seguinte. O cara compra um apartamento nessa área aqui, eu sei que vai valorizar, porque os caras vão fazer um shopping aqui, ou eu tenho um sócio, não sei o que lá, eu vou trazer, nós vamos trabalhar aqui, vamos dar uma revitalizada nessa área da cidade. O cara investe, ele sabe que dali a 20 anos aquilo vai estar valendo uma fortuna. Ele não compra apartamento para vender semana que vem por pouco mais do que ele pagou. Entendeu? O cara não compra uma ação na bolsa para vender 2 dias depois. Sim. Então, assim, mesmo em termos de investimento, os caras estão fazendo na cutelaria uma coisa que eles não fazem em qualquer outro setor de investimento. E eles não estão se dando conta disso. Os caras dizem, não, pô, vou apostar nessa empresa que os caras estão com uma ideia muito legal, os caras são talentosos, sei aquela outra coisa, vou comprar aqui, é um dinheiro que não está fazendo falta para pagar minhas contas, eu vou aplicar aqui, vou esquecer desse dinheiro e vou trabalhar. Esses caras realmente dar certo, crescer, vou direcionar outros investidores para eles, bababá. Daqui a pouquinho a empresa dos caras está valendo, né, uma Apple, um Google, o que quer que seja, está valendo uma fortuna, sabe? E tu apostou nos caras lá no começo. O cara que apostou, que comprou ações da Apple lá no começo, o cara que comprou ações da Google lá no começo, o cara que comprou Bitcoin lá no começo, os caras hoje estão nadando no dinheiro. Agora, se eles só ficam botando o pé no pescoço da empresa e tentando essas empresas nunca iam valer o que vale e ele nunca ia ter esse patrimônio. É. Então eu quero que os cuteleiros estejam melhores, eu quero que os dealers estejam melhores, eu quero que os colecionadores estejam melhores, que todo mundo entenda que o mercado sadio é bom para todo mundo. E para todo mundo perdendo dinheiro. Todo mundo está perdendo dinheiro. Até mesmo os dealers estão comprando e negociando o tempo inteiro, eles podiam ganhar muito mais dinheiro se o Sim. mercado estivesse saudável. Sim. Entendeu? Eles podiam estar vendendo hoje as peças que eles compraram há 5 anos, 7 anos. Claro. Eles não tiveram a mesma paciência que o cuteleiro às vezes não teve de esperar. Não, vou segurar para começar a fazer o mosaico. Vou seguir no aleatório por enquanto. Uhum. Vou botar um W agora, vamos evoluir degrau a degrau. E outra coisa, E assim. a mesma paciência que o cuteleiro não teve de esperar a Uhum. sua evolução, o cara vai se arrepender de não ter tido. E outra mentalidade, assim, que também atrapalhou muito na época ali da pandemia e tudo mais, essa questão da produção, sabe? O pessoal focado, assim, produzindo. Eu conheço, eu tive contato, assim, alunos, com colegas ali, que o cara fazia 8, 10 facas de mosaico por mês. Que mosaico tu trabalha com blocos grandes de aço, né? Então, geralmente, de um mosaico tu tira 2, 3 lâminas, às vezes. Sabe? E o cara aqui, ó. Beleza, o cara mudou de casa, comprou um sítio, ou comprou uma caminhonete, ou comprou um barco. Os caras deram uma baita melhorada na vida do cara. Só que acontece, quando tu fica só tocando, fazendo sempre a mesma coisa, tu fica naquela zona de conforto,
que as pessoas têm que entender o seguinte: uma carreira é uma maratona. Uma carreira não é um sprint, né? Não é 100 metros rasos, é uma maratona. Então, assim, uma carreira é uma escada, que se tu for esperto, tu tá subindo ela a vida inteira. Porque qualquer degrau que tu parar, tu tá numa zona de conforto. Qualquer um deles. Entendeu? Se tu quiser ficar só no carboninho simples, é uma zona de conforto. Se tu quiser só ficar no damasco lentório, é uma zona de conforto. A minha zona de conforto pode ser uma integral em turco, que roll com lei de ouro. Para mim é uma zona de conforto, é uma zona de conforto assim. Entendeu? Não é mais desafio. Então, assim, em qualquer ponto da tua carreira, pode estar com 30 anos, ser Master Smith, laureado, premiado no mundo inteiro, ser famoso e ainda está na zona de conforto. Está se repetindo, está ali, ficar só no conforto. Então, é uma escada, qualquer degrau que tu resolver parar, tu está numa zona de conforto. Entendeu? Então, tu tem que pensar sempre em continuar subindo. Então, tu não pode queimar todas as suas fichas, assim, de saída, representar tudo de saída. Eu fiz uma faca uma vez no Salão Paulista, foi cartaz lá uns 15 anos do Salão Paulista, tudo mais, tinha uns ilays de abalone. E aí eu leiloei a faca no meu grupo no sábado, lá durante o almoço. A faca foi vendida por um valor bem alto. Cheguei do almoço, o salão inteiro já estava sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo. A faca é um damasco aleatório, super simples. Não sei o que absurdo, o cara vendeu a faca por tanto, um damasco aleatório, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Barry também veio conversar comigo, né, dando os parabéns pela técnica, tudo mais, fantástico. Mas eu, se fosse tu, teria feito isso aqui com damasco Tour, em vez de fazer com aleatório. Sim, mas é a primeira que eu estou fazendo. A próxima, se eu fizer ela e daí fizer com damasco Tour, que eu posso cobrar mais do que essa. Agora, se eu já fizer, entregar aqui a primeira faca com inlay de abalone, e eu já entregar ela em mosaico, em turco, não sei o que lá, a segunda O que vai valer? não pode valer mais do que ela, porque não tem nada mais para apresentar, eu já queimei todas as fichas. Já não é mais novidade. Não é mais novidade. E não Já tem mais nada para incrementar, para subir? para subir, entendeu? Então, tu tem sempre que pensar assim, eu tenho minhas gavetas lá de material de cabo, eu tenho material lá de 2003, entendeu? 2003 acho que não, acho que eu já usei, mas assim, eu tenho madeira lá de 2011. Uns pau-ferro do deserto, umas coisas. Quando eu vou usar um cabo, por exemplo, de pau-ferro do deserto, eu tiro todos eles para fora e escolho o pior. Todos eles são ótimos, né? Mas eu pego o pior que eu tenho. Sempre guardo o melhor para o futuro. Porque hoje eu estou usando esse aqui para fazer essa faca, mas eu não estou acomodado na minha zona de conforto. Eu quero continuar criando, continuar fazendo coisas que eu nunca fiz ou coisas diferentes. E aí, para a próxima faca que vai ser melhor do que essa, eu quero um cabo melhor do que esse. Sim, sim. Entendeu? Estou É, sempre fazendo uma reserva para o futuro. Estou sempre deixando uma margem para poder trabalhar no futuro. Seja um material mais bonito de cabo, seja uma técnica diferente, seja alguma coisa. Eu estou sempre pensando. Eu estou com 35 anos, 36 anos, eu acho, de carreira. Eu sou Mestre Smith, estou no topo da fama aqui, mas eu ainda estou pensando sempre no futuro. Não vou dizer, não, agora é só ficar fazendo minhas faquinhas aqui, botar banca de gostoso e ficar. Não, eu quero continuar fazendo, eu quero continuar desenvolvendo, eu quero continuar fazendo coisas que o cara olha e diz, putz, quando eu achei que eu não tinha mais nada para criar, o cara parece um troço diferente. Porque toda a fama que eu criei foi assim. Não foi fazendo marketing, não foi me promovendo, sempre quando, foi indo além do que todo mundo estava fazendo. quando tu postou aquela faca do. Aí segurou. É, Tem madeira escavada por cima do chão. isso. Eu me perguntei, pra onde é que ele vai agora? Nem eu sei, mas já tem pressa. É essa aí. Entendeu? Eu digo, Então o que é que esse homem vai criar agora? E aí tem um lado assim também que eu fico. Nossa consciência, ela sempre age em vários níveis, né? Então tem esse lado. Todo artista tem um ego, todo artista gosta, né? Tem vaidade, gosta de ser elogiado e tudo mais. Então eu chamo de bonequinho, né? Que é o Rodrigues Fredo, o carne e osso, esse bonequinho que está aqui. Não é que eu sou uma consciência infinita, assim como todos nós. Porque eu sou um personagem de videogame. O personagem adora essa coisa do mestre Fredo, da bajulação e dos elogios, do reconhecimento. Né? É gostoso. Mas não é, eu não fico reduzido a isso. Né? Minha consciência, eu procuro me manter acima dessas coisas. Então, assim, o que eu vejo hoje, por exemplo, muita gente absurdamente talentosa que fica só copiando o que eu faço. Por um lado, sabe, a admiração deles, que eu sei que é muito
genuína, sabe? Assim, eu recebo de coração, realmente, assim, a admiração que eles têm por mim, pelo meu trabalho, pela minha história, né? E por eu inspirar tanto o trabalho deles e tudo mais. Eu recebo isso com o maior carinho, assim, com o coração realmente muito aberto. Mas o meu lado mais elevado, a minha consciência mais elevada, olha assim, fica pensando de, cara, o que esse cara está fazendo? Tanto talento, ele vai passar a vida inteira sendo o cara que copia o Esfredo. Com todo esse talento, por que ele não faz outra coisa? Não procura, não... Eu não quero que as pessoas fiquem me copiando, só me copiando. Não tenho nada contra. Tudo que eu faço é livro aberto. Quer fazer, faz. Quer me perguntar como é que eu faço? Eu vou dar umas dicas. Eu vou dizer, olha, faz assim, faz assim, faz assim. Nunca tive segredo para ninguém, né? Agora, eu quero que as pessoas façam coisas diferentes. Mas é aquela história, você aponta o céu e as pessoas olham para o seu dedo. Uhum. E aí o mundo se divide entre aqueles que copiam o teu dedo e aqueles que falam mal do teu dedo. Mas ninguém olha para o céu que é para onde tu está apontando. Sabe? O que eu procurei fazer a vida inteira que eu estou apontando o céu que eu aponto? Cara, seja criativo, sai da mesmice, para de fazer o que todo mundo está fazendo ou para de copiar os outros só porque os outros fazem uma coisa legal, entendeu? Se influencia por tudo isso, esse mundo todo está aí para nos influenciar, para as ideias. Eu vejo um monte de coisa assim que eu digo, cara, que legal, que baita ideia, sabe? Mas eu não consigo, simplesmente eu não consigo fazer o que os outros estão fazendo, copiar o Sim. que os outros estão fazendo. Eu tenho que o tempo inteiro estar criando uma coisa diferente. E eu Posso peguei me, a BCG exatamente por posso isso. me inspirar naquilo ali, Claro, mas mas vou também me além. permitir me Como que eu vou desafiar. melhorar isso aqui? Como que eu vou pegar uma Né? parte desse conceito e aplicar em outra coisa? Entendeu? Às vezes reunir dois, três. Porque começa a fervilhar as ideias na tua cabeça e tu vai indo, sabe? E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas façam o que eu fiz, não que façam as facas que eu fiz. Eu quero que as pessoas tenham o reconhecimento que eu tenho, eu quero que elas consigam ter um padrão de vida bom, eu quero que elas se realizem plenamente no que elas fazem, tenham esse amor, essa dedicação, assim, essa vontade de continuar explorando, sabe, esse tesão assim pela coisa que eu tenho, sabe? Isso não é copiando o meu trabalho, isso é copiando as minhas atitudes, entendeu? É coisa de, cara, pô, vou fazer um negócio diferente, eu vou perguntar, eu vou trocar informação, eu sou super aberto, eu converso com todo mundo, qualquer um que chegar, eu tenho portas abertas. Eu quero que as pessoas sejam igual também, sabe? Me dói, assim, às vezes, quando eu vejo caras que ensinam coisa errada, só para o cara não conseguir fazer. Ah, como é que tu faz tal coisa? O cara ensina. Cara, se tentar fazer assim não vai dar certo nunca. Mandando as pessoas para uns becos sem saída. Para quê? Sabe? Falando mal de fulano, de Beltrano, criticando. E o cara tem espaço para todo mundo. E quanto mais a gente se ajuda, mais todo mundo sobe. Entendeu? Senão vamos virar um cesto de caranguejo. Sabe? Em vez do cara que subiu, dar a mão para o outro e vamos fazer uma corrente, vamos sair todos os caranguejos do cesto. Né? Então eu quero muito mais influenciar as pessoas pelas minhas atitudes do que pelo meu trabalho em si. Sabe? Que as pessoas olhem para o meu trabalho e se inspirem na minha atitude de fazer o diferente, de criar uma coisa nova, sabe? E ser uma força positiva no mercado, influenciar as pessoas de uma forma positiva, trazer uma mensagem que seja positiva, sabe? Assim, poder ajudar a mudar a vida de alguém, sabe? Então eu quero que as pessoas comecem a olhar para o céu, não só ficar olhando para o meu dedo e copiando ou falando mal do meu dedo, entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente começar a mudar essa mentalidade de rebanho, que é muito normal no ser humano, mas que não é, na verdade, da nossa alma, é do bonequinho. O bonequinho tem essa programação genética de ser rebanho, a nossa alma não tem. Nossa alma é completamente livre, única, independente. Se a gente deixar de tirar o controle da vida do bonequinho e começar a entregar para nossa consciência mais superior, a gente começa a ser diferente. A gente começa a criar coisas diferentes e tudo mais. A gente começa a acreditar que não existe limite. Tu pode fazer o que tu quiser. Só tu ter determinação. Não, eu vou fazer. Como? Não sei, mas eu vou fazer. Sempre explico isso no seminário de design, eu falava isso. Jamais tu pode te limitar na hora de desenhar uma peça. Tô com uma ideia. Ah, mas eu não tenho a mínima ideia como é que eu vou fazer isso, eu acho que não é possível. Bom, acabou. Desenhe. Não interessa se tu tem a mínima ideia de como que tu vai fazer ou não. Põe a ideia no papel. Antes de tu se dar conta, o jeito de fazer aquilo vai aparecer. Vai vir a ideia e tu vai saber exatamente como tu precisa fazer aquela coisa que tu nunca fez antes. E que ninguém nunca fez. Agora, se tu já pensa de uma forma limitada, tu não vai conseguir desenhar uma coisa que nunca ninguém desenhou. Só vai conseguir reproduzir o que alguém já fez. Então, se a gente mudar, as pessoas pararem com essa coisa de ficar
só fazendo o que todo mundo faz. Ah, eu tenho que fazer mosaico porque todo mundo faz mosaico, eu tenho que fazer que-roll porque todo mundo faz que-roll, eu tenho que fazer não sei o que lá, que fulano faz isso, eu tenho que copiar ele, fulano faz aquilo, eu tenho que copiar ele. As pessoas parar com essa coisa de só ficar se copiando e usar todas essas informações para criar o seu próprio caminho, cara, a cutelaria explode. Esses dias eu tava conversando com o Leonas. Quando a gente fez o outro episódio, né? Eu tenho além da cutelaria, nós temos um trailer de cachorro-quente à noite. Então, durante a semana é um pouco mais fraco, a gente vende mais para morador. E eu tenho um outro vício, que é o laço, a vaquinha parada, e brincando com meus filhos. Eu disse pro Leonas, esses dias eu tava laçando, né? E veio na minha cabeça um modelo de um cabo de faca. Eu digo, eu vou ter que fazer. Não sei ainda como, não sei como é que eu vou firmar a espinha, mas eu vou fazer. E do nada, nem tá pensando em faca, mas a faca vem. E é o que eu digo assim, se ela entrou aqui, ela tem capacidade de sair daqui. Pode não sair hoje, pode não sair amanhã, pode tu não ter a técnica no momento, mas guarda ela. Uma hora ela pulsa e sai. Exatamente. Exatamente, porque tudo já existe. Né? No universo quântico de infinitas possibilidades, né? Tudo já existe. O teu cabo e o não cabo, a existência desse cabo que tu baixou, tu fez a gente faz o download. Né? Então, assim, ele existe e ele não existe. As duas coisas estão contempladas no nível quântico. Né? O que a nossa consciência faz é justamente pegar isso e botar aqui nessa dimensão aqui material que a gente está habitando. Então, quando a gente começa a se entender de uma outra forma, você para de pensar em ti como um ser humano, assim, um animal, e tudo nesse mundo é estruturado para te manter nesse padrão de existência, e tu começa realmente a se entender como uma consciência criadora e com uma capacidade infinita de criação e tudo mais, as coisas miraculosas começam a acontecer na tua vida, entendeu? Então, no seminário de design e processo criativo, eu expliquei muito isso. Assim, as pessoas estão num ciclo completamente invertido. As pessoas criam as coisas completamente ao revés do que deveriam criar. Então, para te libertar a tua mente e o teu processo criativo, tu tem que reaprender a fazer as coisas de uma forma diferente da que as pessoas fazem normalmente. Que a pessoa pensa na faca, a primeira coisa que pensa é na ferramenta. E aí, da ferramenta, o cara pensa no processo, depois do processo, o cara pensa na beleza. A última coisa é como deixar aquilo bonito. E a criação, na verdade, ela acontece ao contrário. Pensa primeiro numa beleza, num objeto bonito, e aí depois tu vai transformando essa ideia, esse sentimento de beleza, tu vai transformando num objeto. E a última coisa que termina é a função prática dele. Faz o trabalho contrário. A gente faz o download justamente quando a gente está relaxado, porque a nossa mente, o macaco louco, que eles chamam, não está interferindo. Tu está completamente relaxado, você quer lá, aí tu faz o download da ideia. É Então, o momento, processo é o momento que tu não tá pensando no boleto, é o momento que tu não tá pensando Exato. no coisa. Quantidade Que nem foi. Eu tava no momento com meus filhos. Exato. E- É assim que acontece. Einstein dizia que ele tinha os lampejos dele tirando soneca. Muitas das coisas da ciência e tudo mais foram assim, foram em sonhos, foram em soneca. O cara, a mente não está ali atrapalhando. Um burburinho. Mas depois dessa aula que a gente teve hoje, que foi todos os assuntos que a gente abordou aqui foram muito interessantes, a gente vai ter que ter uma segunda, um segundo episódio Prazer. com o Rodrigo. E a gente tem que se encaminhar para o final, infelizmente, senão a gente Sim. com certeza muito facilmente passava muito mais horas aqui, né? E como é que o pessoal te encontra, Cássio? Através do Lapamp Eventos, é o nosso Instagram do evento lá. E Cassi diz, pode procurar lá também no Instagram. Tá? Cassi diz que é mais a parte do metal. E o Lapamp é esse trabalho que a gente está desenvolvendo do nosso evento e do podcast. E como é que o pessoal te acha, mestre? Só pelo Instagram, atualmente, né, em termos de contato, né, de página, não tem o site, não tem nada. Então, o Instagram é r.esfredo, com 2 Ds, né? r.esfredo Knives, no Instagram. Se botar Rodrigo Esfredo, já vai aparecer. Muito, botou esse fredo ali, já pega, já puxa fácil. E eu pode me encontrar por Leonas Facas, né? A gente fica muito grato mesmo por ter aceitado, né? A gente, quando falamos em cutelaria, a gente já, um dos primeiros nomes sempre vão vir o teu nome, né?
E a gente, e tu poder aceitar esse convite, participar desse projeto, que o intuito é mesmo essa questão da divulgação e a gente poder apresentar mais a cutelaria da forma que tem que ser divulgado e valorizado esse trabalho. É muito importante a gente ter uma pessoa de tal nome e foi muito legal. E essa humildade, tudo que tu passou pra gente, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pro pessoal que tá de casa. Então, agradecer aos patrocinadores também, Leandro Weber, Empório das Lâminas, Gavião Madeiras, ahn, Não te ilude, Não nossa Te Ilude, parceira. Luan É. Designer. Belo nome, né? Não É te legal, ilude. é. Eu curto muito esse trocadilho. Então, pessoal, desde já agradeço a todos que assistiram até o final. Não se esquece de se inscrever. Eu vou roubar uma frase tua. Pode roubar. Para consideração final, eu vou fazer uma pergunta que ele faz. Ah, beleza. Pode fazer. O que o Rodrigo de hoje fala pro Rodrigo que começou? Segue em frente. Esse é o caminho. Diríamos, não sonhe mais e se preocupe menos. Acho que é por aí a questão. Eu sempre digo que eu cheguei onde eu cheguei porque eu acredito em mim um tantinho assim a mais do que as pessoas normalmente acreditam nelas, né? Todas essas coisas que eu estava falando agora de consciência e tudo mais são coisas que eu fui aprender já bem avançado na vida. Eu não tinha a mínima consciência disso. Vivia. Minha vida inteira foi pelo bonequinho, digamos assim. Mas eu sempre tive uma confiança, talvez até uma espécie de ilusão a meu respeito, que se alguém fez, eu também consigo fazer. Se alguém está lá, eu também consigo chegar lá. Então, isso, eu sempre tive uma fé em mim, que eu acho que a maioria das pessoas não tinha, e era muito pequena, comparado ao que hoje eu sei que é o potencial que a gente tem. É, se alguém fez, eu consigo. E se ninguém fez, eu quero ser o primeiro. Exatamente, exatamente isso. Não, pessoal, muito obrigado. E eu que Eu te agradeço, agradeço. nós que Prazer enorme. agradecemos. Espero que o pessoal A, de casa aprecie. as portas do Forge Mate, assim, ó, tu tem a original. Nós ficamos com a cópia. Obrigado, obrigado. E se vocês quiserem também subir a serra, gravar de repente um Com certeza. episódio lá na minha oficina, vai ser um prazer. Seria um enorme prazer. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, compartilha com todo mundo, porque essa informação é extremamente, acho que, necessária. A gente conversa sobre cutelaria, mas é um assunto tão abrangente, né? A gente hoje comentou sobre sonhos, sobre carreira, e eu acho que, por mais que seja voltado para cutelaria, isso é uma coisa que serve para todos os caminhos da nossa vida. Então, Esfredo, novamente obrigado. Obrigado, Cássio. Obrigado ao pessoal de casa. Até o próximo episódio. Valeu, Leonas. Valeu, Um abraço. Esfredo.